Boa noite, pessoal. Boa noite, colegas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos de hoje. A temática que nós vamos abordar hoje é grupos e percursos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que está no caderno de perguntas frequentes de 2022, das páginas 114 até a página 123, né? Hoje os estudos eles vão ser conduzidos pela Adriana Rossini, ela é coordenadora do Serviço de Convivência nas modalidades 1 e 2, na cidade de Cascavel, no Paraná. Estava querendo mudar ela para Curitiba, depois eu arrumei o post, né, Adriana? Mas fica à vontade, tá, Adriana, para acrescentar alguma coisa aí na sua apresentação, e já para iniciar mesmo as discussões sobre a temática de hoje. Ok, então. Obrigada, boa noite. Deixei para dar boa noite agora, né? A Andréia, bem na semana que estava um frio horroroso em Cascavel, ela me mudou para Curitiba. Daí eu imaginei que frio que não estaria em Curitiba se Cascavel já estava congelando, né? Mas, enfim, quero agradecer novamente o convite, dizer que eu fico muito feliz de participar desse grupo, porque ele é um grupo que todos os dias tem pessoas novas entrando, né? E isso é muito importante. Eu, sou formada em pedagogia, e eu assumi o serviço de convivência, acho que eu já falei na outra apresentação, em 2008. Então, na verdade, ele nem era serviço de convivência, ele não era nem tipificado, né? E eu sou totalmente, assim, eu fico imaginando, muitas vezes, nossas colegas pedagogas aqui do grupo, quando elas trazem todas aquelas inquietações, quando elas perguntam no grupo o que fazer, como fazer, eu quero dizer que eu passei por tudo isso também, e que realmente, para nós, pedagogos, é muito difícil quando a gente vai para o serviço de convivência, né? Porque toda a nossa formação, basicamente, pelo menos quando eu me formei, pelo que eu vejo, não está muito diferente, evoluiu um pouquinho, mas não muito ainda, né? Toda a nossa formação foi voltada para educação, né? E quando a gente chega no serviço de convivência, quando a gente vai para a política de assistência social, mesmo que não é num serviço de convivência, a gente chega lá, praticamente, a gente pensa, nossa, o que eu fiz na faculdade, né? Porque a nossa faculdade, ela não nos preparou. Independente se você vai enquanto técnico, se você vai enquanto coordenador, se você vai para um acolhimento, se é proteção básica, se é proteção de média ou alta complexidade. Então, nós pedagogos, a gente chega lá e realmente se sente um peixe fora d'água, porque, querendo ou não, a gente vai com uma bagagem muito escolar. E o serviço de convivência, todas as vezes que as colegas vêm e falam aqui, que a Andréia fala, a Andréia posta muita coisa escrita ali, eu sempre acompanho, não consigo participar sempre dos grupos, mas eu sempre estou lendo ali. Quando a Andréia tenta retirar a abordagem pedagógica escolar de dentro do serviço de convivência, né? E a primeira coisa que a gente precisa fazer enquanto profissional do serviço de convivência, principalmente no caso dos pedagogos, é realmente a gente entrar no serviço de convivência, retirar a bagagem que a gente levou da área escolar, não que o que a gente aprendeu não é importante, mas a gente precisa compreender dentro do serviço de convivência que nós não fazemos parte da política de educação. E, portanto, a gente não tem como trabalhar da mesma forma que a gente trabalhava na política de educação, por melhor que nós fôssemos na política de educação. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa realmente ter em mente, né? Então, eu tinha conversado com a Andréia para a gente falar um pouco dos grupos e percursos, porque eu percebo que a gente ainda fica muito confuso quando a gente fala dos grupos do serviço de convivência e oficinas, ou outras atividades que a gente realiza, né? A gente não consegue ter, muitas vezes, uma clareza. E isso não é culpa nossa também, né? A gente tem os cadernos, o caderno de orientação, e é o nosso currículo maior, digamos assim. Então, a gente lê, mas nem sempre a gente consegue compreender 100%. Às vezes, um serviço trabalha de uma forma, outro trabalha de outra forma, então depende muito do apoio que a gente tem, da nossa gestão também, e por isso que é importante esse grupo, né? Eu acho que é no grupo aqui que a gente tira muitas experiências, a gente troca experiências, e a gente vai aprendendo um com o outro, né? Então, para a gente chegar nessa parte dos grupos e percursos, deixa eu ver aqui se eu consigo apresentar, Andréia. Se eu não conseguir, você me fala, peraí.
Tá aparecendo? Está sim. Tá? Sim. Sim, então tá. Qualquer coisa vocês me interrompem, tá? E eu falo bastante, falo rápido, então se alguém quiser interromper também fique à vontade, porque às vezes a pergunta vem na hora, então é melhor interromper e perguntar. Se eu conseguir responder e souber, eu respondo. Senão eu busco a resposta e amanhã eu posto no grupo para vocês. Então, assim, para a gente iniciar, a gente precisa entender, e é claro que todos nós aqui já sabemos, né, que o nosso serviço, ele compõe um conjunto de ações continuadas da proteção social básica do SUS, e essas ações e esses serviços continuados, que hoje o nosso serviço de convivência, desde 2009, ele criou, então, a sua identidade, né? Eu digo que a nossa certidão de nascimento foi a partir da tipificação de 2009. Depois, lá em 2013, a gente teve também ali o reordenamento que veio contribuir mais ainda com o nosso fortalecimento. Então, o serviço de convivência, visto ele ser uma das ações continuadas dessa proteção social básica, e a gente ser referenciado ao CRAS, a gente tem como premissa contribuir para quê, né? Digamos assim, para prevenir a ocorrência de agravamentos e vulnerabilidades ou riscos individuais e sociais entre a população, e para proteger essa população quando da ocorrência de situações de risco individual ou social. Eu sempre digo assim que o serviço de convivência, ele é constituído por 3 P's, né? Que é o P de prevenção, o P de proteção e o P de proativo. Por quê? Além do nosso trabalho ser um trabalho preventivo e protetivo, nós também precisamos entender que o nosso trabalho precisa ser proativo, né? E o que é ser esse proativo, né? Esse proativo é a gente entender, compreender, olhar para as nossas demandas e visualizar que nós precisamos antever alguns trabalhos, algumas situações, algumas estratégias, para que a gente possa justamente prevenir e proteger, seja a criança, seja o adolescente, seja o idoso. Então, a gente não pode esperar que aquela situação se agrave, que aquela violação de direito aconteça, para que você comece a, por exemplo, articular com a rede, fazer um estudo de caso, sentar com a equipe e buscar estratégias para que você possa trabalhar, porque todos nós, dentro do serviço de convivência, a gente consegue visualizar. Eu digo que os educadores ou os orientadores, não sei como vocês chamam em cada município, eles conseguem olhar e enxergar muito antes de nós mesmo, o coordenador e muitas vezes o técnico, algumas situações que aquela criança está muito prestes, né, a acontecer. Então, ser proativo é isso, a gente olhar para aquela demanda que a gente atende e a gente trabalhar estratégias para que a gente possa trabalhar realmente a prevenção e a proteção. Porque senão, o que acontece dentro do serviço de convivência, né? A gente diz que nós somos um serviço, e nós somos, né, um serviço de prevenção. Mas o que vem acontecendo ao longo dos anos? Boa parte do nosso público, ele é um público que vem da proteção especial, ele é um público prioritário. Então, assim, quando esse público chega para nós, ou seja, ele já vem com a situação de violência, de negligência, abuso sexual, acolhimento. Então, ou seja, se ele veio da especial, ele já teve uma violação de direitos, né? Então, o serviço de convivência, ele precisa fazer o trabalho preventivo e protetivo para que a criança não chegue nessa situação, porém, ao mesmo tempo, ele precisa fazer também esse trabalho preventivo e protetivo após a criança chegar nessa situação. Que daí a gente tem que fazer o inverso, fazer o trabalho de novo de prevenção e proteção, para que evite que essa criança novamente tenha um dos seus direitos violados. Por isso que a gente precisa entender a grandiosidade, digamos assim, e a importância do serviço de convivência. E quando a gente entende quem é esse público e por que a gente atende esse público, a gente consegue entender perfeitamente por que o serviço de convivência não pode ser um trabalho de faz de conta. Por que o serviço de convivência precisa de planejamento, precisa de grupos de estudo como esse, né? Não dá para você simplesmente entrar no serviço de convivência e não ler mais nada sobre o serviço de convivência. E não só sobre o serviço de convivência, mas você vai ter que também estudar sobre violência, sobre vulnerabilidades, sobre território, para você entender quem é aquele sujeito que você está atendendo no seu território. Então, quando a gente consegue fazer essa compreensão de início, a gente consegue entender realmente a importância do nosso trabalho. E a gente consegue entender que a gente lida todos os dias com pessoas, com relações. Então, a gente não pode estar no serviço de convivência cada dia pensando,
chegando no serviço de convivência hoje, pensando assim, o que eu vou fazer hoje? Não, eu não posso pensar dessa forma, né? Eu preciso ter um planejamento prévio, eu preciso já conhecer minha realidade, meu território, as demandas daquela criança, daquele idoso que eu atendo. Então, e para que eu possa fazer ter esse olhar, eu preciso estar em constante capacitação, estudo, conhecer a minha realidade. Então, o serviço de convivência, eu sempre digo assim, que ele é extremamente importante. Eu friso muito isso, que por muito tempo, e hoje eu ainda percebo isso, o serviço de convivência muitas vezes acaba ficando lá em segundo plano, né? Na verdade, lá em terceiro plano. Lá é só um espaço para brincar. Eu digo assim, brincar também é importante, né? Mas a gente precisa entender que lá não é somente um espaço de brincar. Mesmo quando ele está num espaço de brincar, nós precisamos entender quais são os objetivos que nós estamos tentando atingir naquele serviço de convivência, né? Espera aí, que agora eu não sei mexer muito bem nisso, aí eu fico testando, gente, só um pouquinho. Então, nós precisamos entender também que o serviço de convivência, ele pode ser ofertado tanto dentro da unidade de CRAS, né, ou nos centros de convivência, seja ele governamental ou não governamental. Ele pode ser executado dentro da unidade de CRAS? Pode, né? Muitos municípios acabam desenvolvendo dentro das unidades de CRAS. Em Cascavel, se não me engano, tem somente 2 CRAS que desenvolvem 1 ou 2 grupos dentro da unidade de CRAS. Porém, os municípios que desenvolvem, né, o serviço de convivência dentro da unidade de CRAS, precisa também ter a clareza que, ao desenvolver o serviço de convivência dentro da unidade de CRAS, esse não pode atrapalhar a execução do PAIF, porque o PAIF é o principal serviço dentro de um CRAS, né? Então, pode, mas precisa ter esse olhar também, que não pode haver prejuízos no atendimento do PAIF, que é executado dentro dos CRAS. O que a gente precisa entender também, eu já vi algumas colegas falando aqui, postando algumas mensagens também, quanto à execução do serviço de convivência, né, nas unidades não governamentais. O que a gente precisa ter clareza? Independente se ele é numa unidade governamental ou não, quem executa dentro da não governamental precisa executar seguindo a mesma lógica, as mesmas orientações de quem executa, de quem é governamental, digamos assim, né? Então, quem é não gov precisa estar inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social, ele precisa apresentar anualmente o plano de ação, ou seja, o plano de atividades para o ano, ele precisa apresentar os relatórios. Então, assim, as mesmas orientações que nós do governamental temos que seguir, o não governamental também precisa seguir. E isso é muito importante, porque eu percebo muitas vezes que as colegas falam, olha, eu trabalho no serviço de convivência numa unidade não governamental. E quando elas trazem um pouco sobre o planejamento, sobre as atividades, a gente percebe que nem sempre realmente estão executando o serviço de convivência 100% como ele deveria ser. Então, isso a gente precisa ter essa clareza também. O serviço de convivência, então, ele é composto por orientadores ou educadores, né, com no mínimo nível médio de escolaridade, e por um técnico de referência que atua no CRAS. E é esse técnico que media a relação entre o serviço de convivência e o PAIF. Por que eu coloquei entre parênteses essa fala aqui? Porque quando a gente fala do técnico de referência que atua no CRAS, não significa que esse técnico vai estar na unidade do serviço de convivência todos os dias, 8 horas por dia. Então, depende muito da realidade de cada município, né? Depende muito da realidade de cada equipe. Nós aqui em Cascavel, por exemplo, dentro do serviço de convivência, nós temos o coordenador, nós temos mais um técnico, que ou é o pedagogo, no nosso caso, na unidade que eu atuo, é uma pedagoga. Tem outros serviços que o técnico é um assistente social ou um psicólogo, né? E daí nós temos a técnica de referência que atua no CRAS, que faz toda essa mediação com a equipe, com a coordenação, com a técnica que atua 8 horas por dia dentro do serviço de convivência. Então, onde a gente tem que fazer essa agenda sistemática, né? Tem municípios que faz semanal, outros mensais, quinzenais, então também depende da organização de cada município, mas o que não pode deixar de ocorrer é essa sistematização, são esses encontros entre a técnica do PAIF, né, do CRAS, com
a equipe do serviço de convivência. É a técnica do CRAS que vai desenvolver os grupos? Não, né? Ela vai apoiar, ela vai poder orientar. Em algum momento ela pode executar algum grupo, se ela quiser, ela até pode, mas não fica a cargo da técnica desenvolver e executar esses grupos, né? E nem da técnica nossa do serviço de convivência, né? Quem executa esses grupos do serviço de convivência são os orientadores ou os educadores com o apoio e acompanhamento da técnica do serviço de convivência e da técnica do CRAS. Então, assim, a gente tem também ali os grupos, né, que nós temos ali várias modalidades. O que eu atuo hoje é a modalidade 1, que é a primeira infância de 0 a 6 anos, e a modalidade 2, de 6 a 15 anos. Hoje nós temos um recorte na unidade que eu atendo, de 6 até completar 12 anos. Nós atendemos a primeira infância, depois atendemos até completar 12. Com 12 anos, nós encaminhamos para um serviço que fica ao lado, visto que a demanda de atendimento da unidade que eu atuo, ela é bem grande para crianças mais novas. Então, a gente fez essa pactuação com outro serviço de convivência que fica ao lado. Mas para quem está chegando aí no serviço de convivência, a gente precisa entender que nós temos desde a modalidade 1, que é de 0 a 6 anos, a primeira infância, até a modalidade de idosos. Então, tem centros de convivência aqui em Cascavel que atende todas essas modalidades dentro do centro de convivência. Então, imagina só, né? Todas essas modalidades no mesmo espaço. Então, claro que eles precisam se organizar para que 2 vezes por semana é atendido um ciclo de vida, 3 vezes por semana é atendido uma outra modalidade, e é claro que isso precisa ser estudado também conforme a demanda e necessidade do território, né? Não é porque eu prefiro atender a primeira infância que eu vou atender somente a primeira infância, vou atender a primeira infância 2 vezes na semana e de 6 a 15 uma vez na semana. Na verdade, eu preciso conhecer o território justamente para isso, né? Para entender se o meu território ele tem uma demanda e necessidade maior para a modalidade 1, para a modalidade 2, para a modalidade 3 e assim por diante, né? O caderno de orientação, ele sugere, ele traz algumas sugestões, se vocês olharem lá, para cada ciclo de vida, cada modalidade, uma carga horária. Mas ele é uma sugestão. Aí, mais à frente, ele vai dizer justamente isso, que nós técnicos, né, com apoio da vigilância socioassistencial, né, precisamos compreender o território, conhecer o território para realmente identificar qual é a demanda maior e necessidade maior. Pode ser que o meu território, a demanda de atendimento de mais vezes na semana, seja para os adolescentes, mas no território da Andréia, seja para a criança de 6 a 10 anos. Então, a gente tem que ficar muito atento com isso também. Lembrando que os grupos, eles são compostos por, no máximo, 30 participantes. Quanto a essa quantidade, a gente sempre faz um adendo aqui em Cascavel, sabe? Pelo menos a minha opinião é que 30 pessoas, 30 crianças, 30 adolescentes num grupo, ele é um grupo grande. Por quê? Porque a gente precisa compreender quem é o nosso público, né? Então, se a gente compreende que o nosso público, ele é um público mais de 50% de um público prioritário, né? E o que é esse público prioritário? São crianças com situações de violação de direito, de negligência, de trabalho infantil, de abuso sexual, ou seja, várias violações de direitos, várias situações de violência. Então, o nosso público, ele é um público mais complexo da gente trabalhar, não é verdade? Então, assim, não é que ele é um público mais difícil, mas ele é um público que precisa ter um olhar diferenciado. Então, nós aqui, pelo menos, a gente tenta não ter 30 participantes nos nossos grupos, mas a gente precisa entender, a gente sempre trabalha com a equipe que, segundo as orientações, nós podemos ter grupos compostos até 30. Entendendo também que a sugestão é, se você tem 31 no grupo, a sugestão é que você já faça uma divisão. Você pode ter 10 no grupo, você pode ter 15. A partir de 31, sugere-se que você já faça essa divisão. A gente precisa compreender também que, quando a gente fala de um grupo de 30, nós temos que lembrar que nosso público de atendimento também são as crianças e adolescentes ou idosos com alguma situação, com alguma deficiência. Então, assim, se você tem, por exemplo, uma criança que demanda um olhar, um atendimento diferenciado, é claro que seu grupo vai ter que ser ainda mais reduzido, né? Como tivemos casos aqui em Cascavel, de chegar num ponto que nós tínhamos 2 crianças com autismo no grupo. Então, o grupo, gente, olha, se fosse analisar naquele momento, teria que ter no máximo 6, 8 crianças, mas naquele momento não foi possível diante da nossa demanda. Mas todas essas situações a gente precisa avaliar
para compor esses grupos, senão o que a gente faz, né? A gente pega, nós temos 60 usuários, colocamos 30 em cada grupo, e a equipe que lute, né? Mas a gente precisa entender qual é o resultado desse grupo, né? Eu consigo realmente trabalhar com qualidade com 30 participantes? Consigo? Ok, não tem problema nenhum. Mas se eu percebo que não há um avanço, que não há realmente uma resolutividade, que não há nenhum aspecto positivo dentro de um grupo com 30 participantes, a gente precisa começar a rever também. Claro que eu entendo que cada município é uma realidade, eu já vi pessoas aqui falando que tinha grupo com 50, né? Mas isso precisa ser sentado com a gestão, com a coordenação maior da secretaria, e mostrar, né, que não é possível ter um grupo com 50, é até 30. A partir de 31, nós precisamos dividir em 2 grupos. Então, tudo que a gente... Por isso que é importante a gente estudar sobre o serviço de convivência, para que a gente possa ter esses argumentos também, né? Porque eu já vi pessoas aqui desesperadas com um grupo de 50 pessoas. Mas não é essa a realidade, não é isso que as orientações nos trazem, tá? Então, os grupos, eles são realizados a partir de diálogos, e demais atividades realizadas com esses grupos precisam ser organizados em percursos, né? O que é esses percursos, né? Isso também deu pano para manga quando veio essa palavra, né? O percurso, gente, nada mais é do que um caminho que você vai percorrer, ou seja, é um período de tempo onde você planeja as suas atividades, que ela tenha um início, e um meio e um fim. Nós aqui estamos fazendo no nosso serviço, pelo menos, percursos trimestrais, justamente porque ele vem ao encontro, né, do lançamento da participação do SISC. Então, nós fazemos esses percursos de forma trimestral. Então, dentro de 3 meses, digamos, janeiro, fevereiro e março, a equipe, né, nós já sentamos lá no início do ano, já pegamos algumas avaliações dos usuários, a gente monta esse percurso de 3 meses, onde vai estar constando alguns assuntos que deverão ser abordados, temas, algumas circunstâncias, algumas competências, né, do cartão de competências, não só do cartão, mas daquilo que você conhece do seu público também, os objetivos relacionados às demandas comuns de cada ciclo de vida. Então, durante 3 meses, a equipe ela já tem uma noção do que ela deve trabalhar naqueles 3 meses. Lembrando que esses percursos é um planejamento, né? Só que não é o planejamento das atividades, né? É o planejamento de 3 meses sobre aquilo que deve ser trabalhado durante esse caminho. E aí, uma vez por semana, aqui pelo menos em Cascavel, assim que a gente se organiza, a equipe senta para planejar as atividades, né? O que eu estou falando para vocês é o planejamento do percurso de 3 meses. Então, em maio, nós temos ali o assunto sobre 18 de maio. Então, a equipe sabe que ela precisa planejar em maio as atividades. Então, as atividades, qual a metodologia que vai ser usada? Vai ser feito roda de conversa, vai ser através de filme, vai ser feito através de música, através de campanha na comunidade. Então, assim, aí a equipe vai sentar e vai planejar a sua atividade. Por que é importante a gente realizar o percurso de uma forma que você já saiba o que vai acontecer durante aqueles 3 meses? Porque além de ficar mais claro para a equipe planejar, né, porque senão vai ficar toda semana te perguntando para o pedagogo ou para o técnico responsável o que ela precisa planejar. Então, fica mais visível para ela entender e saber o que a gente precisa estar sentando e estudando para poder fazer o planejamento diário, digamos assim, das atividades diárias, né? E lembrando também que, por mais que você tenha esse percurso, esse planejamento descrito, é importante a gente lembrar que o serviço de convivência ele é algo muito dinâmico, né? E a gente não pode se ater apenas nas temáticas que muitas vezes vêm até de cima para baixo para a gente trabalhar. Então, se você está ali trabalhando sobre alguma temática que está naquele teu percurso, né? Que você sabe que você precisa trabalhar naquele mês, mas você está percebendo alguma situação diferente no seu grupo, você está percebendo alguma situação de muito bullying, alguma situação de violência familiar que está acontecendo, ou aquela criança está te trazendo situações que vêm acontecendo na escola. Então, você para aquele teu planejamento e você vai fazer um novo planejamento. A gente não pode pegar o nosso planejamento
que já deve ser feito coletivamente com o usuário, mas isso é difícil de fazer 100% com eles, a gente tem tentado evoluir, a gente tem conseguido alguns avanços, mas a gente precisa entender que a gente precisa ouvir a demanda e a necessidade do momento trazido pelo nosso usuário, e parar, talvez, aquilo que está planejado, e fazer um novo planejamento junto com esse usuário. Então, isso é muito importante também. Os diálogos e outras atividades devem estar organizados em eixos, sendo eles eu comigo, eu com os outros, eu com a cidade, eu com quem cuida de mim. Lembrando que o eixo eu com quem cuida de mim, ele é um eixo específico da primeira infância. Já vi a Andréia falando várias vezes, e concordo plenamente com ela, quando ela diz assim, ó, o eixo eu comigo, eu com os outros e eu com a cidade, ele é trabalhado com todos os ciclos de vida. Né? Todos os ciclos de vida você vai trabalhar esses 3 eixos. E eu com quem cuida de mim, com a primeira infância. Porque esse 4º eixo das demais modalidades, ou seja, do idoso, da criança e do adolescente, ainda não foi apresentado para nós. Porém, o eixo eu com quem cuida de mim, quando você lê o cartão de competências, quando você lê o que diz esse eixo, fica muito claro, pelo menos para mim fica muito claro, que ele é um eixo que você pode trabalhar com todas as outras modalidades. Por que não pode trabalhar eu com quem cuida de mim com o idoso? Né? Por que você não pode trabalhar o eixo eu com quem cuida de mim com a criança, com o adolescente? Né? Eu brinco assim que talvez não apresentaram o outro eixo para nós das demais modalidades, justamente porque se deram conta disso, talvez, né? Porque o eixo eu com quem cuida de mim também se encaixa nas demais modalidades. E nós aqui, nós colocamos no nosso planejamento também. Então, o serviço de convivência também é importante a gente frisar que o serviço de convivência, ele não tira recesso, ele não tira férias, né? Eu observo também que em alguns municípios, né, o pessoal até posta, olha, nós vamos fechar o serviço de convivência em dezembro e voltamos em fevereiro. Olha, nós vamos fechar o serviço de convivência agora nesse recesso que teve recém agora de 15 dias da escolar, né? Para a gente fazer o planejamento e vamos retornar junto com a volta às aulas, né? Serviço de convivência, gente, não tira férias. Serviço de convivência, ele é um serviço contínuo, né? Ele é um serviço que ele não pode ser interrompido. Então, assim, de janeiro a janeiro, você precisa executar o serviço de convivência. O que pode acontecer é no período de férias escolares, que nem está acontecendo agora, que as aulas voltam agora, acho que é amanhã ou quarta, é que você pode reformular a sua forma de atendimento. Né? Em dezembro, janeiro, por exemplo, aqui nós reformulamos. Então, você pode fazer um planejamento, desde que a gestão concorde com você, desde que você realmente faça esse planejamento diante do conhecimento da sua realidade, né? Você pode planejar, por exemplo, no recesso de férias escolares, ao invés de você atender de manhã e tarde, você atender só à tarde, ou você atende todos os dias, mas daí nesse período você vai atender 3 vezes por semana. Então, você pode reformular conforme a sua necessidade, mas ele não pode fechar nem no meio do ano e nem no final do ano. E por que ele não pode fechar, né? Justamente porque o serviço de convivência, porque as ações da proteção social básica, todos os atendimentos realizados por um CRAS, né, que é da proteção social básica, são estratégias permanentes de proteção social. E a gente precisa compreender, principalmente, que crianças e adolescentes, eles sofrem violações de direitos todos os dias do ano, né? A qualquer momento do dia, da noite ou do ano, eles sofrem violações de direitos. Então, como que você vai fechar um serviço de convivência no momento justamente que a escola está fechada e que aquela criança vai permanecer em casa ou vai permanecer na rua? Muitas vezes é em casa que ela sofreu alguma violação de direito, é em casa que ela tem alguma situação de vulnerabilidade, de negligência. Então, assim, o período de férias escolares é o momento que nós, do serviço de convivência, temos que estar mais atentos aos nossos atendimentos. E as nossas crianças faltam muito, por incrível que pareça, no período de férias escolares. Essa semana, eu voltei de férias hoje, e hoje tinha pouquíssimas crianças, porque elas, por conta, elas acabam se dando férias, muitas vezes aqui em Cascavel, né? Mas o que você precisa fazer? Você precisa acompanhar. Você precisa ligar para essa família, saber por que essa criança não está vindo. A gente já criou aqui
um hábito, a gente já criou, assim, um vínculo com as nossas famílias, que elas nos ligam, elas nos avisam, olha, eu vou estar de férias também, então eu vou ficar com a criança, olha, a criança vai para a casa do avô, ou para a casa do pai, mas você, enquanto serviço de convivência, se você atende 170, e no período de férias escolares está indo 50, você precisa saber, porque os demais não estão indo, porque muitas vezes eles estão em situação de rua, muitas vezes eles estão passando por alguma violação de direitos, e você acaba não sabendo, não acompanhando, porque você simplesmente acha que, como é período de férias escolares, eles não têm essa necessidade de ir para o serviço de convivência. Eu digo para vocês que é neste momento que eles têm mais essa necessidade de ir para o serviço de convivência. E se a gente parar para pensar também, acredito que é a realidade de muitos municípios, né, principalmente municípios menores, né, mais retirados, eu sei que tem colegas aqui de todo esse Brasil, né, que a oferta continuada do serviço de convivência, principalmente no período de férias escolar, ela previne, ela contribui para a prevenção e a proteção contra a insegurança alimentar. Né, porque muitas vezes a gente sabe disso, que algumas das nossas crianças, o único lugar que elas têm um alimento de qualidade, de quantidade, caprichado, é na escola e no serviço de convivência. Aí pensa bem, a escola está fechada, o serviço de convivência está fechado. Como que é garantida essa alimentação para a criança? Ah, Adriana, mas é obrigação da família. Eu sei, mas nem toda família também tem essa condição de estar em casa e de garantir, né, que a sua criança tenha realmente condições de todo dia ter uma alimentação de qualidade e suficiente. Então, neste momento, também é importante o serviço de convivência para que essa criança possa ter, pelo menos uma vez ao dia, uma alimentação de qualidade. E a gente percebe que isso é muito real. A gente pensa que não, mas a gente percebe lá no Eureka, muitas vezes, quando a criança chega, se você deixar de servir o café, por exemplo, do início da tarde, por algum motivo, já vai uma ou outra criança na sala da pedagoga falar assim que está com fome, sabe? Na época da pandemia, ficou muito visível isso para a gente também, quando elas falavam que, embora elas gostassem de estar no serviço de convivência, quando você pedia o que elas mais sentiam falta, muitas diziam que eram da alimentação servida. Então, férias no serviço de convivência, gente, não tem como, tá? Só para a gente ter essa clareza também. E aí, no período de férias escolares também, a gente varia os nossos atendimentos, né? Então, a gente pode fazer parcerias com alguém da cultura, do esporte, para fazer alguma atividade dentro da unidade, a gente pode tentar organizar para que as crianças saiam da unidade e vá para um outro espaço, fazer uma atividade externa, a gente pode se utilizar de outras estratégias, mais como oficinas, outras atividades, nesse período de férias escolares, até para que seja mais atrativo, para que realmente ela queira vir para o serviço de convivência, né? Mas em nenhum momento a gente pode deixar de atender essas crianças no período de férias escolares, né? Acho que em outro momento nós já falamos o que é o serviço, o que não é o serviço de convivência, né? Precisamos ter essa clareza que não é um CMEI, que ele não é uma creche, que não é um local que a gente deve estar realizando atividades de reforço escolar. Isso também acontece bastante em alguns locais ainda, de fazer a criança ficar fazendo atividade de reforço escolar, ou diante de algum comportamento que a gente entende ou acha que é indisciplinado da criança, a gente coloca a criança para fazer uma atividade de cunho escolar dentro do serviço de convivência. Então, o serviço de convivência, ele não tem essa finalidade, ele não deve ter, e cabe a gente que está dentro do serviço de convivência compreender isso, para que toda vez que chega alguém na equipe, dentro da nossa equipe, a gente possa trabalhar isso com eles também. Nosso serviço, ele não é um serviço especializado para atendimento a pessoas com deficiência, embora, é claro, a gente atenda, e muitos, né, mas nós não somos especializados para esse atendimento, mas cada vez mais a gente tem atendido essa demanda, e a gente precisa buscar capacitação para que a gente dê conta, até porque é uma demanda prioritária para o nosso atendimento, e ele deve estar dentro dos nossos serviços. Então, por isso, a gente precisa estar o tempo todo também buscando capacitação. E tem aquele rapaz, eu não me lembro o nome agora, eu acho que é José Arthur, que ele falou algo que eu achei muito interessante, que eu não tinha pensado. Quando começou a surgir crianças com autismo para o atendimento, eu lembro que nós tivemos um momento que a gente estava, se não me engano, com 6 ou 7 dentro da unidade. E eu fui para a gestão, né, nervosa, preocupada, porque a equipe não dava conta, então a gente não podia atender. E ele falou algo que eu fiquei refletindo depois, né? Se eu não tenho a demanda, por que eu vou buscar capacitação? Não é verdade?
Mas se eu tenho a demanda, eu preciso buscar capacitação. Se eu não tenho a demanda de atendimento, por que será que a minha gestão vai, por exemplo, comprar um curso, vai pagar uma capacitação para nós, daquela demanda que eu ainda não atendo? Então, muitas vezes a gente tem que olhar por um outro viés, né? E pensar assim, bom, o atendimento, a demanda está aqui, eu preciso atender, e para atender, né, de uma forma como deve ser feita, com qualidade para esse usuário, eu preciso buscar capacitações para isso. O serviço de convivência também não é local para participar apenas de oficinas, palestras ou passeios. A gente precisa ter a clareza que o que faz o serviço ser o serviço de convivência são as execuções dos grupos socioeducativos, que a gente vai estar falando um pouquinho ali na frente. O serviço de convivência, ele pode executar somente grupos socioeducativos e está tudo certo. Ele é um serviço de convivência. Mas, dentro do serviço de convivência do centro de convivência, a gente pode ofertar inúmeras oficinas, e essas oficinas podem ser as melhores possíveis, mas somente a execução de oficinas não se caracteriza serviço de convivência. Executar oficinas, palestras, passeios, gincanas, bailes, bingos, por si só, não se caracteriza serviço de convivência. Então, a gente precisa ficar muito antenado com isso. Ah, mas então eu não posso fazer uma palestra? Pode, claro que pode. Mas você precisa estar alinhando essa palestra com aquilo que você já trabalhou no seu grupo de serviço de convivência. Você precisa alinhar, talvez, esse passeio com algo que você já trabalhou dentro do seu serviço de convivência, né? Hoje, por exemplo, as nossas crianças foram visitar o Ecoponto, né? Que é onde as famílias trabalham com materiais reciclados, né? Então, boa parte das nossas famílias vivem, né, da coleta desse reciclado, né? Então, quando elas saíram para esse espaço, alguém comentou comigo assim, elas foram fazer um passeio, né? Foi uma estagiária curricular que começou com a gente hoje. Eu falei, não, elas não foram fazer um passeio. Eu entendo o que você quis dizer e o que eles querem dizer, porque para a criança, quando ela sai de dentro do serviço, ela vai fazer um passeio. Não deixa de ser. Mas aquele passeio que elas estavam se referindo era para ir lá, na prática, conhecer, reconhecer e entender um pouco mais sobre aquilo que as educadoras já haviam trabalhado no grupo do serviço de convivência, relacionado ao meio ambiente, ao cuidado com os espaços, a questão do trabalho de muitas famílias com material reciclado, como que devia se organizar isso, que isso é um modo também de trabalho, né? Então, assim, eles foram fazer esse passeio, digamos assim, mas com o objetivo para que eles entendessem na prática aquilo que já havia trabalhado lá nos grupos do serviço de convivência. Então, as oficinas, elas são importantes sim, né, porque elas são um chamariz, né, elas acabam fortalecendo, né, aquilo que é trabalhado nos grupos, mas elas são complementares. Então, você pode, por exemplo, na segunda, eu atendo as crianças todos os dias, eu posso, por exemplo, na segunda desenvolver grupo, e na terça eu desenvolvo oficina, ou eu posso, na segunda, desenvolver metade da carga horária de grupo, metade do horário de oficinas. Não importa, desde que a gente tenha essa clareza, esse entendimento, tenha esses planejamentos, que a oficina, ela complementa, né? Mas ela não pode estar acima da execução dos grupos do serviço de convivência. Não é espaço para deixar as crianças enquanto as famílias trabalham, embora, claro, que muitas das famílias que nos procuram, né, que estão numa situação bem vulnerável, se elas não encontrarem espaço para deixar as crianças, muitas vezes elas acabam por deixar as crianças de 5, 6 anos sozinhas dentro de casa, muitas vezes cuidando de irmãos menores ainda, colocando essas crianças em risco, né? O que eu quero dizer é que a gente precisa fazer uma avaliação, porque quem que pode procurar um serviço de convivência? Olha, todos podem procurar o serviço de convivência, mas não significa que todos serão inseridos, né? Então, quando alguma família nos procura dizendo que precisa deixar para trabalhar, a gente precisa fazer uma avaliação técnica realmente, né? Se essa criança será inserida ou não. Que bom se todas pudessem ser inseridas. Mas, dentre aquelas que nos procuram, a gente precisa entender que existem aquelas que vivenciam ou já vivenciaram, ou se a gente não inserir nesse momento, em breve vivenciarão situações de violação de direitos. Então, a gente precisa fazer esse olhar também para a inserção dessa criança no serviço de convivência. Ofertas de atividades religiosas, né, gente? Isso eu acho que é muito claro para todas nós, né?
mesmo que seja executado em serviços não governamentais, né? O serviço de convivência, ele é laico, então a gente não deve desenvolver nenhum tipo de atividade religiosa dentro do serviço de convivência. E também não é local para qualificação profissional, para cursos, embora muitas vezes a gente vê em serviço de convivência para adolescente sendo executado algum curso de qualificação. Mas daí, normalmente, são as parcerias, não é o serviço de convivência executando, né, esses cursos, tá? E aí tem a questão da idade também. No serviço de convivência para criança, por exemplo, você não vai fazer nenhuma parceria para fazer uma formação profissional, né? Então, a gente falando um pouquinho sobre isso, fazendo um resgate aí do serviço de convivência, a gente entra propriamente no que é um grupo, né? Embora eu já fui falando ali o que é o percurso, né? Mas só para a gente compreender um pouquinho melhor. Quando a gente fala de grupo do serviço de convivência, a gente tem que pensar assim, né? Qual que é a essência do serviço de convivência, né? O que é realmente o serviço de convivência? Bom, a própria sigla já nos diz, né? Serviço de convivência, fortalecimento de vínculos. Então, assim, a essência do serviço de convivência é a convivência, que nada mais é, né, de conviver com outros, viver em companhia de outras pessoas. A gente pode dizer, inclusive, né, o próprio estatuto traz ali, em seus artigos, que a convivência comunitária, por exemplo, a convivência familiar, ela é um direito social. Então, a essência do serviço de convivência, a gente pode dizer que é a convivência, e a gente usa essa convivência, como está aqui no meio, como uma estratégia, como um meio para quê? Para que a gente tenha os vínculos, né? Nós usamos da convivência, dos diálogos, dos fazeres do cotidiano, para que a gente chegue no vínculo, para que a gente chegue no fortalecimento de vínculos, para que a gente possa criar esses vínculos, para que a gente possa refazer esses vínculos, né? Porque a gente precisa compreender também que conviver não é ter vínculos, né? Porque se fosse assim, né, todos nós convivemos, seja dentro da nossa, do nosso âmbito familiar, seja dentro do nosso local de trabalho, todos nós convivemos, né, em algum grupo. Mas isso não significa que eu tenho vínculos. Muitas das nossas crianças, né, principalmente as que são consideradas, que estão ali por serem do público prioritário, elas convivem, né, falando da minha realidade, com as suas famílias. Mas elas estão justamente ali porque alguma situação de fragilização, de negligência ocorreu. Então, o vínculo, ele vai sendo construído na medida em que eu convivo com o outro. E muitas vezes precisa de um trabalho, como no nosso caso o serviço de convivência, para que a gente faça que realmente, através da convivência, se crie e se fortaleça esse vínculo. Porque na maioria das vezes, nos nossos atendimentos, o que a gente percebe? Há um vínculo? Há um vínculo, mas não é um vínculo fortalecido, não é um vínculo positivo, há um vínculo do quê? Há um vínculo de violência, há um vínculo fragilizado, há um vínculo de negligência. Infelizmente, esses vínculos, muitas vezes, fazem com que essas pessoas permaneçam em convivência uma com a outra. Então, a gente sempre tem que ter esse olhar, né? Conviver não significa ter vínculos. E é isso que o serviço de convivência faz. O serviço de convivência, ele busca trabalhar esses vínculos. E a partir de onde, como que a gente trabalha essas questões de convivência e do vínculo, né? Através dos grupos do serviço de convivência. Então, nós chegamos na parte agora que realmente foi ali o assunto que eu falei para a Andréia que a gente ia falar. Mas eu achei importante a gente fazer um resgate para que a gente consiga realmente entender o que é o serviço de convivência, para que a gente dê conta realmente de entender o que é o grupo. Para entender o grupo, precisa ser claro também que grupo, ele é diferente de agrupamentos, né? O agrupamento, por exemplo, é quando eu cheguei lá no meu trabalho hoje e veio 30 crianças. Daí eu falo, João, Maria, José, Enzo, vem aqui. E vou pegando outras crianças e faço um apanhado ali aleatório de crianças. Amanhã, e vamos fazer alguma atividade. Amanhã eu faço a mesma coisa. João, Maria, José, mas o João já não ficou junto com a Maria, o José já não ficou junto com o Enzo, ou seja, cada dia, de forma aleatória, eu junto pessoas, seja criança, adolescente, idoso, eu junto pessoas e eu formo um agrupamento. Quando eu faço isso, eu não tenho um grupo do serviço de convivência, porque um grupo do serviço de convivência, ele deve percorrer um período junto, que seria ali, por exemplo, né, os percursos, né, seja
um trimestre, 2 trimestres, mas o grupo do serviço de convivência, ele não vai ficar apenas um dia junto, 2 encontros junto, mas, pelo contrário, ele vai passar muitos encontros junto, porque é dentro desse grupo. Então, quando você forma ali o grupo no início, digamos, no início do ano, né, formou os grupos ali a partir das idades. E formei um grupo de 20 crianças de 6 a 8 anos. Então, esse grupo de 6 a 8 anos, se entende que ele, por um período de tempo, ele vai permanecer junto, para que possa ser permitida a ampliação das trocas culturais de vivência entre esse grupo, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade desse grupo, e é aí que eles vão criar aquela questão que vocês falaram muito ali no vídeo hoje, que vocês postaram, né? Olha, o grupo ele tem que se reconhecer enquanto pertencente àquele grupo, é o grupo que coletivamente vai nomear o nome do seu grupo. Então, isso que caracteriza o grupo do serviço de convivência. Quando que a gente percebe que dentro de um serviço de convivência, realmente você executa grupos, né? Se você chegar, por exemplo, numa criança e perguntar assim, olha, Enzo, o que você faz lá no serviço de convivência? Ele vai falar para você, eu faço várias coisas, eu participo do grupo Estrela Cadente. No grupo Estrela Cadente, eu faço tal atividade, a gente sai para fazer atividade externa, a gente tem oficinas, ou seja, ele se reconhece enquanto participante do grupo Estrela Cadente. Quando são agrupamentos, aquela criança ela não se reconhece parte de um grupo, né? E é dentro desse grupo que você vai trabalhar todos aqueles assuntos, as temáticas, as demandas que eles vão trazendo para a gente. Então, esse é o grupo do serviço de convivência. O grupo de serviço de convivência não dá para ter 15 hoje, amanhã você dissolver esse grupo e mandar um para cada lugar e fazer outro grupo, sabe? Então, ele tem, pelo menos por um período de tempo, pertencer ao mesmo grupo. Claro, e com o tempo você vai trocando de grupo, porque muitas vezes aquela criança está no grupo de 6 a 8, mas ela permaneceu 2, 3 percursos ali com você, e você percebe que ela precisa continuar contigo. Então, você vai fazendo também os manejos de troca de grupo, né? Você não vai deixar a criança ali 3 percursos, talvez, no mesmo grupo, né? Depende também da tua realidade, né? Lembrando que a formação desse grupo deve respeitar as necessidades dos participantes, levando em consideração o seu ciclo de vida. Então, se você tem um grupo de 6 a 12, que é o nosso caso, mas a formação do grupo não vai ter criança de 6 junto com a criança de 12, né? Então, vai ser formado um grupo de criança de 6 a 8, talvez de 7 a 9, de 10 a 11, né? Por quê? Porque para cada ciclo de vida, o planejamento diário precisa ser de uma forma. Por isso que o planejamento trimestral que eu falei para vocês não são as atividades. As atividades precisam ser planejadas conforme cada ciclo de vida. Lembrando que os resultados dos grupos, né, serão sempre cumulativos, né, e não é resultado de pontuação, de nota, de quem é o melhor, de quem é o pior, né, mas são resultados de socialização, de interação, de integração. Aquela criança que muitas vezes, quando chegou no serviço, ela sempre estava olhando para baixo, ela não olhava para o educador, e agora ela já conversa com o educador. Então, são esses resultados, e que na maioria das vezes, dentro do nosso serviço, a gente também não vai ver esse resultado a curto prazo, né? Porque, pensa bem, você está recebendo criança, muitas vezes, que ficou 1 ano longe da família biológica, 1 ano em acolhimento, né? Às vezes ela passou por 3, 4 famílias acolhedoras. Como que você quer que ela chegue no serviço de convivência e num curto período de tempo você veja resultados muito positivos ali, né? Então, os nossos resultados é sempre de médio e longo prazo. Eu digo assim que muitas vezes longo prazo mesmo, né? E o caráter de todas as atividades do grupo, como eu disse lá no início, é preventivo e proativo. Os grupos, como algumas colegas também já colocaram hoje, né, não são aglomerados aleatórios de usuários, por isso que eu falei que não dá para... Isso, na verdade, são o agrupamento, né? Quando você forma grupos, né? Grupos, porque a gente acha que quando a gente pega várias pessoas e coloca num espaço, é grupo. Mas, para o serviço de convivência, isso é agrupamento e não grupo. Então, lembrando que no máximo 30, e considerando aí o perfil e as necessidades, né? Como eu já expliquei, né, um pouco antes para vocês. Dependendo das necessidades de algumas crianças dentro daquele grupo, o grupo precisa ser menor, sim, ele precisa ser reduzido. Precisa valorizar e garantir a heterogeneidade na composição dos grupos, né?
Então, a gente precisa cuidar, né? Precisa evitar, na verdade, preferência que não faça, né? Grupos compostos somente por meninas, grupos compostos somente por meninos. E lá na oficina, agora falando da oficina de futsal, só os meninos participam. Na oficina de pintura, somente as meninas participam. Então, a gente precisa cuidar com essas questões também, né? A gente precisa entender que os grupos, eles precisam garantir composições de diferentes condições socioeconômicas, questões de gênero, de raças, etnias, deficiências, né? Senão a gente volta no passado, né? Onde a gente nomeava muitas vezes os grupos pela condição, né? Daquela criança, por exemplo, grupo do PET, né? Gente, é inadmissível nos dias atuais a gente colocar um nome de grupo, grupo do PET, né? Então, isso não existe mais. Então, os nomes são eles que vão construir coletivamente. E por que a gente não usa grupo do PET, né? Para não colocar aquela criança em situação vexatória. Os demais não precisam saber por que aquela criança está ali, para que a própria equipe não acabe rotulando muitas vezes aquele grupo. Então, a gente não coloca mais nome de grupo relacionado a alguma situação daquela criança, tá? Então, quando a gente nomeia os grupos, que são ou o próprio grupo, né, que vai nomear, eles entram como um agrupamento e começam a formar os grupos, digamos assim, né? Quando você inicia ali a formação, você forma um agrupamento, né? E ali você começa a formar o seu grupo. Então, você vai estimulando o sentimento de empatia, de pertencimento daquele grupo, e aí você tem realmente a formação daquele grupo composto pelos nomes que eles querem, e não que a equipe quer, e não que o educador quer. Mas esse nome eu não gostei, então vamos dialogar com eles. Mas por que você não gostou? Por que a criança trouxe esse nome, né? Porque o nome do grupo, ele deve expressar a identidade daquele grupo, né? Então, se aquele grupo vivencia, ele mora, por exemplo, em um local que ele considera, tem até um nome esse ano nosso, que acho que é a favela Taon. Se eles consideram pertencente àquele espaço, eles vão expressar esse nome e tá tudo bem. E você vai trabalhar, dialogar sobre essa questão do porquê ele trouxe esse nome para o grupo, né? Então, são eles que definem, claro, né, gente? Nós vamos colocar lá o nome de um grupo constrangedor, né? Às vezes apareceu alguns nomes que realmente não tinha condição nenhuma. Por isso, o educador está ali para dialogar, refletir com a criança, com o adolescente, com o idoso, sobre essa questão do nome, né? Então, assim, nós não podemos também usar das descrição de atividades para colocar nome nos grupos. Por exemplo, grupo de capoeira, grupo de artesanato, grupo de teatro, grupo de dança, grupo de futsal. Não, isso não é nome de grupo. Futsal, dança, teatro, artesanato, ele pode ser a oficina, mas não um nome de grupo, porque grupo de dança, aonde que está a identidade desse grupo, né? Aonde que está a questão do pertencimento dessa criança com esse nome? Então, nós não utilizamos de nome de capoeiras, né? Outras atividades para nomear grupos. Muito menos também nomes que se remetem a questões religiosas, como a gente já falou anteriormente, né? Filhos de Maria, né? Grupo Fé, né? Então, a gente também não se utiliza desses nomes, tá? Mesmo nos serviços não governamentais, tá bom? Também não vamos denominar nome de grupo como manhã e tarde. Piorou, né, gente? A gente até, nos nossos cronogramas, a gente coloca lá o nome do grupo, entre parênteses, se aquele grupo é de manhã ou se é de tarde, mas não é o nome do grupo, né? Então, a gente não vai denominar o nome do grupo manhã e tarde. Você é qual grupo? Eu sou o grupo da manhã, e você, eu sou o grupo da tarde, né? Muito menos também grupo A, grupo B, grupo C, também não é nome de grupo, tá? A gente precisa cuidar. No caderno de orientações, ele tem algum exemplo que fala alguma coisa de grupo A, grupo B, mas ali é um exemplo, tá, gente? Ele é um exemplo que ele coloca, tá? Mas não, a gente não denomina dessa forma. Os grupos de usuários não devem ser reunidos de acordo com as vivências de violações de direitos das quais foram identificados, eu já expliquei anteriormente, né? Um exemplo clássico é o grupo do PET. Eu já fui em alguns municípios de férias, viajando, e ouvi muito isso, sabe? Grupo do PET, né? Então, isso também a gente já tem que tirar, né, da nossa fala enquanto profissional de serviço de convivência. Aqui só umas imagens hoje, até tirei foto de alguns nomes que nós temos hoje, tá? Esse é atual. Então, nós temos ali o Estrela Cadente, lembrando que só trabalho com crianças hoje, tá? Por isso que esses nomes são mais infantis. Estrela Cadente, Balão Mágico, tem os Rebeldes, tem a Favela Taon,
Então, essas escritas estão na porta das salas. Então, essas crianças, elas se reconheceram enquanto pertencente do grupo, elas fizeram a escolha do nome do grupo, elas construíram a decoração do jeito que elas quiseram fazer, e elas colocaram onde elas quiseram colocar. Nesses casos, foram nas portas, mas pode ser na lateral, pode ser dentro da sala. Aí também a criança é o grupo que vai, né, decidir coletivamente como fazer. Mas já tivemos inúmeros nomes assim. Falando da carga horária do grupo, alguém me mandou uma pergunta esses dias também, falando sobre a carga horária, né? O serviço de convivência, como eu já disse, ele é continuado e ele deve ser ofertado sem interrupção, né? Então, não tem férias nem no meio do ano, nem no final do ano. Porém, quando a gente diz que ele é contínuo e sem interrupção, não está querendo dizer que os usuários devem ser atendidos todos os dias da semana. Então, para cada faixa etária, no caderno de orientação, é sugerida uma carga horária. Porém, o caderno também diz, e a gente precisa ficar muito atento, que nós precisamos avaliar a nossa demanda, conhecer o nosso território, saber das necessidades daquele território, para que você possa entender, olha, no meu território existe uma demanda muito maior, uma necessidade muito maior de atender 3 vezes na semana as crianças. Mas os adolescentes, eu tenho um número muito pequeno, e diante da demanda que a gente conhece, atendendo 1 vez por semana é suficiente. Entendeu? Então, a gente precisa fazer essa avaliação, né? O caderno traz para nós que a primeira infância você vai atender 1 vez na semana, junto com o cuidador, né? Mas os demais, ele vai sugerindo outras cargas horárias. Então, quando a gente diz que ele é contínuo e sem interrupção, não diz que eu tenho que atender todos os dias. Embora eu precise ter clareza que se eu atuo num território extremamente vulnerável, mas muito vulnerável, com muita situação de violência, de negligência, situação de violência urbana mesmo, territorial ali daquele local, com questões relacionadas ao tráfico de drogas, né? Eu preciso olhar e compreender, será que aquelas crianças, não é importante que elas estejam aqui todos os dias no serviço de convivência? Não sei, né? Isso é uma avaliação que eu digo que cada um de nós precisamos avaliar, não é o que é mais cômodo para a equipe. Claro que dependendo da equipe que a gente tem, a gente precisa se reorganizar de uma forma também, né? Mas a gente precisa ter clareza de qual é a maior demanda que eu preciso estar atendendo. Crianças que saem da situação de trabalho infantil, é óbvio que não dá para mim atendê-las somente 1 vez na semana, né, gente? Então, é claro que eu preciso atender essa criança mais vezes possíveis na semana. A questão dos eixos, que nós já falamos, né, para o planejamento. Se você não planeja, você não executa serviço de convivência. Se você planeja, mas não se utiliza dos eixos, dos objetivos gerais, dos objetivos específicos para cada ciclo de vida, se você minimamente não conhece o cartão de competências, você não executa serviço de convivência. Caso contrário, né, eu digo aqui, ó, caso contrário, se você não faz nada disso que eu falei, você não está executando serviço de convivência, e a gente não pode ser caracterizado enquanto serviço de convivência. Nossa, Adriana, mas eu tenho um educador que planeja cada atividade legal. Pode ser que ele planeje, mas está dentro dos objetivos do serviço de convivência? Traz ali a questão do cartão de competências do serviço de convivência. Ele sabe por que ele está planejando e o que ele quer atingir com aquela atividade? Então, a gente precisa se questionar, né? Por melhor que seja o educador, mais criativo que ele esteja, não dá para ele chegar sem planejar nada e começar a aplicar a atividade dentro do serviço de convivência. O percurso, como a gente já falou, né? Não antecipei, nada mais é do que o planejamento, um roteiro para você evidenciar a intenção do serviço. Então, ele vai dizer para você como será desenvolvida a oferta de serviço em um período de tempo, com início, meio e fim, considerando até 3 meses, considerando, né, uma sugestão ali também que traz de duração, que é uma forma de você organizar melhor, né, o teu serviço e definir como o serviço vai ser realizado no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre e assim por diante. Então, os percursos são formados por um conjunto articulado de atividades com vistas a desenvolver os eixos do serviço, considerando a diversidade de cada território, necessidades e interesses dos usuários conforme cada faixa etária. Por que eu grifei aqui, né?
O planejamento que eu faço aqui, nem sempre vai ser o melhor para que você possa executar aí no Pará, por exemplo. Né? Por quê? Porque eu preciso entender, compreender a diversidade de cada território. E vice-versa. Talvez o que a minha colega desenvolve lá na Bahia, o planejamento dela foi maravilhoso, mas se eu aplicar tal qual aqui no meu território, aqui em Cascavel, no Paraná, talvez eu não terei o mesmo resultado. Por isso que a gente precisa entender as necessidades e interesses dos usuários. E quando a gente fala os interesses dos usuários, entra a importância de você trazer esses usuários para o planejamento também. É fácil? Não, não é fácil. Acho que todo mundo, isso é um gargalo, acho que para todo serviço de convivência, de como sentar com esses usuários e fazer planejamento junto com eles. A gente tem buscado alternativas aqui também, né, para a gente fazer esse planejamento, né, junto com os nossos usuários, mas a gente já tem algumas estratégias que a gente utiliza aqui na nossa unidade, e esse ano a gente quer tentar evoluir um pouco mais para que eles realmente participem ainda mais do planejamento. Porque muitas vezes você faz um planejamento lindo e maravilhoso, mas quando você vai aplicar, você percebe que ninguém se interessou. Mas por que ninguém se interessou? Justamente porque não era o interesse daquele usuário saber sobre aquilo, mas ele tinha um outro interesse, e que você não perguntou, você não buscou estratégia para que ele pudesse te falar, para que ele pudesse expressar quais eram os interesses dele, e por isso que muitas vezes o nosso planejamento, ele é feito, muito bem feito, mas quando executado, a gente acaba percebendo que não tem o resultado que a gente gostaria que ele tivesse. Então, os percursos ali são desenvolvidos conversações e fazeres com o grupo, né, considerando os objetivos, lembrando que nós temos os objetivos gerais do serviço de convivência, e precisamos nos atentar para os específicos de cada ciclo de vida, que também são diferentes, né? Precisamos nos atentar das vulnerabilidades que os usuários vivenciam, precisamos estar atentos com as competências relacionais que nós precisamos trabalhar, e várias outras situações que a gente precisa se atentar para desenvolver ali o percurso do serviço de convivência. E ao final do percurso trimestral, o grupo nem sempre se desfaz, né? Por exemplo, janeiro, fevereiro, março, terminou o primeiro percurso, eu vou desfazer o grupo? Normalmente, pelo menos aqui em Cascavel, não. Normalmente, até porque, pensa comigo, a criança ficou 1 ano em situação de acolhimento. A criança veio de uma situação de anos de abuso sexual. Será que em 3 meses eu consigo realmente trabalhar, fortalecer aquela criança, trabalhar com aquela família para um fortalecimento de vínculos também, fazer todos os encaminhamentos junto com o pai, né? Será que em 3 meses eu dou conta disso? Não dou, né, gente? 2 percursos, 6 meses? Também não dou muitas vezes, né? Então, por isso que a gente coloca aqui, ó, que ele não se desfaz ao final do percurso trimestral, mas sim ele segue para o próximo trimestre. E ele sempre vai renovando com a chegada e com a saída de usuários. Então, tem todos os grupos, tanto vai sair usuário, por N motivos, né, como chegarão outros usuários. E aí você vai reforçando as aquisições anteriores, trabalhadas, né? O João chegou lá em março. Você vai dar continuidade com ele, porém você vai reforçar algumas aquisições que você já teve anterior e vai conquistando novas aquisições. Por isso que teve alguém que comentou no grupo, né? A Andréia perguntou quem que trabalhava com os eixos separado, né? E quem trabalhava com todos os eixos ao mesmo tempo, né? Algumas colegas falam, nós trabalhamos aqui, primeiro a gente trabalha um trimestre o eixo eu comigo, depois outro trimestre, né? E eu até comentei com ela que não, a gente trabalha tudo junto e misturado, né? Não significa que o tudo junto e misturado, é uma bagunça, não é isso. Mas o que a gente entende? Se eu, por exemplo, trabalhar o primeiro trimestre o eixo eu comigo, lá no final do primeiro trimestre, se o João entrar naquele grupo, ele não vai adquirir nada do que foi trabalhado antes, porque se eu estou falando que eu vou trabalhar um eixo todo ali, e depois eu não volto nele mais, eu vou dar sequência, ele fica um pouco meio que fragmentado, né? Posso fazer dessa forma? Posso, inclusive o próprio caderno, ele traz isso, essa sugestão, mas a gente precisa fazer realmente uma avaliação de se realmente isso compensa, né? Eu estou trabalhando ali uma competência, por exemplo, estou trabalhando a questão que está tendo muito bullying, né? Muito bullying. Então, estou fazendo um trabalho ali, aí chegou uma criança e continua o bullying, mas eu já terminei aquele eixo ali. E o próximo eixo,
ele não fala nada sobre isso, ele vai falar sobre outras situações, entende? Então, assim, a gente precisa realmente avaliar até que ponto trabalhar os eixos de forma isolada, separado, compensa, tá? Mas fica a critério de cada unidade, de cada serviço, até porque, como eu falei, o próprio caderno, ele traz essa sugestão de como que a gente pode trabalhar, né? Percursos intergeracionais e atividades intergeracionais. Então, nós temos grupos do serviço de convivência, nós temos as oficinas complementares, e dentro do serviço de convivência, a gente desenvolve várias outras atividades, né? Como foi falado, palestra, passeios, gincanas, e nós temos os percursos intergeracionais e as atividades intergeracionais. Uma colega comentou recentemente, antes da gente começar aqui, no grupo de estudo, sobre a questão do percurso intergeracional. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Ela colocou assim, ó, o grupo intergeracional é formado por convivência diária. E a atividade intergeracional é pontual, não acontece necessariamente no grupo fixo. É mais ou menos isso. Então, assim, o percurso, ele é realizado com grupos constituídos por usuários de ciclos de vida diferentes, planejados para desenvolver um ou mais eixos do serviço de convivência durante um período de tempo. A formação de grupos intergeracionais somente em casos excepcionais. Por quê? O percurso intergeracional é igual ao percurso das outras modalidades. Você vai trabalhar por um percurso, por um período de tempo, começo e mês, enfim. Então, eu vou trabalhar 1 trimestre, 2 trimestres, de forma intergeracional. Crianças com idosos, ou adolescentes com idosos, e todo o meu percurso precisa seguir a lógica dos grupos do serviço de convivência, porque o percurso intergeracional, ele vai ser o percurso do serviço de convivência, né? Só que a gente precisa tomar bastante cuidado, porque pensa bem, se é difícil a gente executar o percurso do mesmo ciclo de vida, quiçá você executar um serviço com percursos intergeracionais. Ou seja, você pode ter uma criança de 8 anos, um adolescente de 16 anos e um idoso de 80. Você já imaginou? A equipe tem que ser muito, 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 muito boa mesmo. Porque você vai ter que ter muita bala na agulha para você reconhecer e trabalhar as expectativas de todos os participantes. E convenhamos, né, gente? A expectativa de um adolescente de 14, 15 anos é totalmente diferente do idoso. A expectativa de um adolescente de 15 anos não tem nada a ver com a expectativa de uma criança de 7 anos. Então, por isso que a orientação é que formação de grupos intergeracionais somente em casos excepcionais. Por exemplo, você tem na sua unidade, você vai lá para o interiorzão lá, e não tem como formar grupos pelo ciclo de vida. Então, você acaba formando o percurso intergeracional, né? Então, são nesses casos excepcionais, mas se lá você consegue formar um grupo que esteja com 10, 12 idosos, e um grupo com 10, 12 crianças, até menos crianças, então você forma 2 grupos, né? Que daí você não realiza um percurso intergeracional, você não faz um grupo intergeracional, né? E já as atividades intergeracionais são atividades, como a colega mesmo colocou, pontuais. São planejados para promover a integração entre os usuários dos diversos ciclos de vida que participam do serviço de convivência. Então, crianças e idosos dialogando sobre o trabalho infantil, ou mesmo participando de um momento lúdico, de lazer, até mesmo de um passeio. Então, são atividades pontuais, que pode ocorrer num dia, a gente pode marcar talvez 2 encontros no mês, mas entende que ele não é a constituição de um grupo, né? A colega colocou ali que o percurso, né? Ela colocou que é formado pela convivência diária. Não necessariamente, porque o percurso intergeracional, né? Pode ser que você atenda lá esse percurso lá no interior 2 vezes no mês, né? Então, não necessariamente que ele precisa estar acontecendo diariamente, né? Mas ela é da forma que ela realmente ali explicou. Aqui eu coloquei 2 fotos também de atividade, que são atividades, porque nós não temos percursos intergeracionais aqui na unidade que eu trabalho. Tem no CRAS, que faz a parte da área rural. Eles têm percurso intergeracional justamente porque eles não conseguem formar grupos conforme os ciclos de vida. Então, nós temos algumas atividades aqui pontuais, ó. Então, aqui essas crianças, elas são de um grupo,
do serviço de convivência. Dentro do grupo foi trabalhado, né, no mês de maio, sobre a questão do abuso sexual. Aí elas fizeram uma peça de teatro sobre a história de Tartanina, e elas foram lá no CRAS, né, apresentar essa peça de teatro para o grupo de idosos do CRAS. Então, aqui nós temos uma atividade pontual entre crianças e idosos. Mas percebe que essa atividade pontual, ela foi executada após ser trabalhado sobre o assunto no grupo do serviço de convivência. E aqui do lado também, foi uma atividade também realizada no CRAS com os idosos do serviço de convivência, né? Então, a gente trabalha muito com jogos, com teatro, né? Porque os idosos, eles gostam muito de trabalhar com essas questões, né? Então, sempre que tem algum assunto importante, por exemplo, do trabalho infantil, a gente gosta de estar levando alguma coisa para trabalhar com os idosos, porque ali você trabalha também, porque é muito diferente você ouvir a criança falar sobre o trabalho infantil e você ouvir o idoso falar sobre o trabalho infantil. Né, são duas perspectivas, duas visões totalmente diferentes, e que o educador precisa estar bem preparado para dialogar, refletir sobre a visão das duas gerações, né? Então, os grupos, ele é um espaço democrático e participativo, então, por isso que todos precisam ser escutados, todos eles precisam exercitar escolhas, às vezes acaba tendo conflitos nesse exercício de escolhas, por isso que quem está à frente do grupo, mediando o grupo, precisa realmente, né, se preparar, se qualificar, porque o educador, ele é o mediador do grupo, né? Então, é um lugar de dialogar para resolver conflitos, de reconhecer limites e possibilidades, né, de fazer com que aquela criança, aquele adulto, aquele idoso, adolescente, ele reconheça os limites dele e as possibilidades, né, de que ele entenda que no território dele existe pontos negativos, mas existem pontos muito positivos também, e como que ele pode trabalhar a partir desses pontos positivos do território dele, né? É um espaço de valorizar o outro, de reconhecer e nomear emoções, de tomar decisões, é um espaço de acolhida, né? O serviço de convivência, a porta de entrada dele, a diferença de uma boa acolhida vai fazer toda uma diferença lá na frente no atendimento que você vai realizar, seja com a criança que você está atendendo, ou seja com a família daquela criança que você está atendendo. Construir projetos de vida, aprender a ensinar de igual para igual e produzir coletivamente. E claro, né, gente, muito mais, se a gente for falar aqui de um espaço democrático, participativo, a gente teria muito mais coisas para a gente falar. Então, assim, quando perguntarem para a gente, então, qual é a finalidade desse grupo? Tá, nós entendemos que é um grupo, como que constitui o grupo, que o grupo é diferente das oficinas, que a essência do serviço é a convivência, e que a gente utiliza da convivência para formar ali os vínculos, para fortalecer os vínculos. Mas, enfim, qual que é a finalidade do grupo de serviço de convivência, né? E eu sempre digo assim, a finalidade do serviço de convivência, do grupo, do serviço de convivência como um todo, são as relações humanas, né? O serviço de convivência, ele trabalha com relações, trabalhamos com vínculos. Então, essa é a principal finalidade do nosso serviço no dia a dia, né? Então, todo grupo de serviço de convivência, a primeira coisa que você precisa ter em mente é quais as relações estão sendo construídas dentro do serviço de convivência, ou quais relações estão destruídas, ou sendo destruídas dentro do serviço de convivência. E a partir daí você fazer um trabalho realmente para que você fortaleça esses vínculos e para que você tenha relações mais afetivas, mais protetivas, mais cuidadoras, e assim a gente realmente faça o nosso trabalho, que é o de prevenir a situação de violação de direitos, né? A oficina a gente já falou um pouquinho, né, que são práticas e vivências mais culturais, lúdicas, esportivas, de lazer, né, e que são estratégias para potencializar e qualificar as ações. Gente, eu quero só deixar claro, assim, ó, eu falo muito da importância dos grupos, mas eu não quero dizer que as oficinas não são importantes, muito pelo contrário, são importantíssimas. O que eu quero sempre deixar claro é para que a gente não confunda as oficinas com os grupos, né? Ambas precisam estar caminhando juntas, inclusive o oficineiro, a gente precisa começar a ter a prática de mostrar para ele que ele faz parte da nossa equipe. Então, assim, é difícil, complicado, quando você se utiliza da oficina e aquele oficineiro, ele mal conhece aquela criança. Ele chega lá no serviço de convivência, ele aplica a oficina de capoeira dele,
Se a criança bateu no outro, ficou por isso mesmo, se a criança se quebrou, ficou por isso mesmo, porque ele tem a ideia de que ele é um oficineiro, e muitas vezes eu sei que ele não se sente parte da equipe mesmo. E a gente precisa começar a trazer esses oficineiros para o serviço de convivência, ele precisa também, sim, entender o que é o serviço de convivência, né? Como que o oficineiro desenvolve o oficineiro? Ele minimamente precisa saber o que é o serviço de convivência, até para que o resultado dessas oficinas também sejam efetivas, tá? Mas, assim, sou extremamente favorável às oficinas também, né? Desde que sejam oficinas que os usuários tenham também a condição de escolher, né? A gente sabe que nem sempre o que eles escolhem é possível, eu sei muito bem, eu vivencio isso há muitos anos aqui em Cascavel, nem sempre o que eles querem é o que a gente consegue ofertar, mas a gente precisa estar em constante conversa com eles para a gente ter essa demanda do que eles gostariam realmente que fosse ofertado de oficinas dentro do serviço de convivência, né? Falamos aí também ações comunitárias, que é importante a gente estar desenvolvendo dentro do serviço de convivência, né? São ações de caráter coletivo, que volta ali para a dinamização das relações do território. Então, você consegue mobilizar um número maior de participantes, né? E o que você pode fazer, na verdade? As ações comunitárias, você parte do seu grupo de serviço de convivência, ou você pode partir das oficinas também, a partir de um assunto, de um tema, de algo que é importante, e você faz uma ação na comunidade. Então, recentemente, a gente teve aí a fala aí sobre o trabalho infantil. Então, dentro do grupo foi trabalhada a situação do trabalho infantil com as crianças elaboraram material informativo muito básico, muito simples, que a gente tem que parar com essa mania no serviço de convivência de querer que tudo seja perfeito, porque precisa ser construído por eles e não pelo educador. Então, o que eles constroem tem mais sentido e significado para eles, né? Então, eles constroem ali, mediado ali pelo educador, o material, e eles saíram na comunidade, não é só entregar o material, mas é minimamente eles conseguirem expressar e falar sobre o que significa aquele material. Então, isso são ações comunitárias que a gente pode e deve estar desenvolvendo a partir do serviço de convivência. Atividades com famílias também, a gente tem muito aquela fala assim, CRAS atende família, serviço de convivência atende o indivíduo, não é? Realmente, o CRAS atende a família como um todo, o serviço de convivência vai atender um indivíduo daquela família, ou 2, 3 indivíduos, né? Mas quando a gente fala em atividades com famílias dentro do serviço de convivência, a gente fala numa outra perspectiva, né? Não tem como você fortalecer vínculos dentro de um serviço de convivência se você minimamente não trabalha em nenhum momento com as famílias. Se você não conhece a família, se você não atende de forma individual, se você não traz essa família para dentro da unidade, se a família não sabe o que a criança faz, o que a criança come, quem são os educadores. Então, eu sempre digo assim, o serviço de convivência trabalha com família, sim, e cada vez mais ele precisa fazer atividades com famílias para justamente fortalecer esse vínculo entre as famílias e as suas crianças, né? Então, essas atividades, elas são diferentes, é lógico, do que é proposto, do que é executado no PAIF, né, no CRAS, né, a gente não sobrepõe as atividades, as ações que são realizadas pelo PAIF, até porque muitas atividades com famílias, nós precisamos fazer em conjunto com o PAIF, né, então são as intervenções planejadas com as famílias dos usuários, né, criança ou adolescente, pode ser realizado com o usuário e o familiar, ou somente com o familiar. Ou seja, amanhã nós vamos ter uma ação, uma atividade com famílias amanhã à tarde, que vai ser só com o adulto, com as mulheres, né? Em outro momento, nós podemos fazer uma atividade do adulto, do responsável, do cuidador da criança, junto com a criança. Que pode ser oficinas, que pode ser reuniões, que pode ser palestras, que pode ser confraternizações, que pode ser passeios, né? Alguns exemplos que a gente traz, mas sempre, independente se você está fazendo uma reunião, você precisa sempre visar o fortalecimento de vínculos. E a gente consegue fortalecer vínculos, por incrível que pareça, numa reunião também. Porque isso depende de como você acolhe aquele sujeito na chegada para essa reunião, e depende de como você conduz e da pauta dessa reunião também. Então, tudo que a gente faz com a família, dentro do serviço de convivência, vai ser sempre com o intuito de visar o fortalecimento de vínculos, né? Afinal, a gente diz assim, e isso é a pura verdade, né? Famílias cuidadas cuidam. E muitas famílias não foram cuidadas, e a gente fica cobrando que elas tenham aquele cuidado com a criança. E a gente começa a perceber que conforme a gente vai trabalhando com elas, elas começam realmente a se tornar famílias mais protetivas, né? Mais cuidadoras realmente das suas crianças.
que nós temos algumas atividades com famílias, ó, pode ser um artesanato, pode ser, porque daí não é um grupo, né, gente? Pode ser ali um artesanato, pode ser uma gincana, pode ser uma atividade na quadra, e elas gostam muito, gente, de fazer atividades, né? Então, você pode fazer em algum momento uma atividade mais voltada para a família, porque elas querem ter um momento delas, principalmente as mulheres, né? Pode ser um momento coletivo com as crianças, então aí fica a criatividade da equipe, né, desenvolver. Mas que é importante fazer atividades com famílias dentro do serviço de convivência, sem sombra de dúvidas tá? Então, indo aí para o final da minha fala, eu deixei aqui para vocês alguns materiais que nós utilizamos aqui, claro que tem muitos outros, né, que a gente acaba se utilizando também, mas eu acredito que aqui estão os principais deles, né, que a gente pode aí buscar nos orientar. Tem os grupos aí também que a gente participa, né, esse grupo mesmo, né, que a gente participa com a André, que todo dia tem alguém trocando material, e isso é muito importante, porque, assim, muitas vezes você desconhece o material, o colega compartilha com você, você vai lá, verifica, muitas coisas talvez não é para a sua realidade, mas você consegue fazer algumas adaptações. Então, eu deixo aqui alguns materiais que a gente utiliza mais no dia a dia. E fechando aí a minha fala, eu deixo essa mensagem para vocês, que viver juntos não basta, né? É necessário aprender a conviver com o outro. E como isso é necessário, né? Cada vez mais a gente precisa aprender a conviver com o outro. Gente, é basicamente isso que eu havia preparado para vocês. Deixo aberto aí para perguntas. Eu falo demais, né? Nem tomei água aqui. Eu deixo aberto para alguma pergunta, se vocês quiserem, fique à vontade, tá? Quem levantou a mão, quiser fazer a pergunta, fica à vontade, pessoal. Gislaine? Gislaine quer falar, Gislaine? A Gislaine não vale, é a minha pedagoga. Não vou perguntar, não. Só cortar ela ali. Maria Morim, Aline, Francineuma, fica à vontade, pessoal. Oi, boa noite. Oi, então. A Francineuma, mas eu não estou ouvindo. Alô? Tá ouvindo? Oi, Francineuma, eu tô, pode falar. É assim, eu trabalho no serviço de convivência, eu sou de Barra Bonita, né? E assim, qual é o grau de deficiência para atender as crianças, alguma criança para ser atendida no serviço de convivência? Que é proteção social básica. Tá, vamos ver se eu consigo te responder. Tudo depende muito, por quê? Quando chega, muitas vezes... Nossa, tô suando aqui, gente, só um pouquinho. Eu tô de pijama por baixo, tô suando aqui na sala. Quando chega para nós, porque muitas vezes vem algum encaminhamento, e no encaminhamento relata alguma situação, né? Por exemplo, acontece alguns casos, olha, encaminhamos a criança para inserção, às vezes vem de um setor da saúde, por exemplo, criança com transtorno opositor desafiador. Eu sempre digo assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher essa família, conversar com essa família e ouvir essa família. Porque nem tudo que está laudado, gente, da forma que está laudado. Isso por experiência própria, porque muitas vezes eu tive muito medo, e a Gislaine está aí, não me deixa mentir, a gente sempre discute, né? Nossa, como que a gente vai inserir essa criança? Olha o que está escrito aqui. Então, a gente precisa chamar essa família, fazer uma escuta qualificada realmente, muitas vezes ir até a escola dessa criança, ou ligar para a escola, conversar com a coordenadora, conversar com a pedagoga, com a professora de sala de aula, para entender qual é, digamos, esse grau de deficiência dessa criança. Porque é claro que em algumas situações, talvez você não vai conseguir atender no serviço de convivência, né? Por exemplo, como que você vai atender uma criança totalmente
praticamente acamada no serviço de convivência. Você não vai dar conta, até porque não é realmente ali aquele espaço mais apropriado para ela. Mas quando a gente fala em graus de deficiência, eu acho que é muito relativo, porque muitas vezes a gente recebeu casos que quando a gente lia, a gente ficava de cabelo em pé. E às vezes, quando a gente atendia a mãe, né, ou a cuidadora, ela falava coisas que a gente pensava, meu Deus, nós não vamos dar conta. Quando a gente começava a atender a criança, não era exatamente daquele jeito. Porque muitas situações também ocorrem, o comportamento da criança, né, seja ela com alguma situação de deficiência ou não, depende muito daquele meio que ela está vivenciando, vivendo, daquela situação também. Então, eu digo assim para você, não existe uma receita. Tem casos que você realmente vai perceber. Caso muito grave, eu acredito que não vão nem te caminhar, né? E muitas vezes, agora, transtorno desafiador de conduta, questão do autismo, tem alguma situação do autismo que eles não vão encaminhar para o serviço de convivência. E quando encaminham que você conversa com a própria família relata, olha, ele não está conseguindo nem ir na escola. Você vai fazer essas verificações, como eu falei, vai verificar na escola, verifica se ele está indo em psicólogo, você tem que fazer todo um apanhado, você senta com a técnica de referência tua, e vocês vão discutir a situação, mas acredito assim que nada melhor do que você realmente ouvir a família. Ele é um público de atendimento nosso? Ele é. Quando diz do público, ele não esclarece para nós até que ponto ele é público ou não é público, né? Ele não diz para nós assim, ó, o nível tal você coloca, ou não. Você vai ter que avaliar, não tem muito o que fazer. E é claro, né, que quando você avalia, recebeu um encaminhamento, recebeu do conselho tutelar, por exemplo, você conversou com a família colocou todas as situações dele, digamos, na situação do autismo, né? Olha, ele praticamente ele tem crise o tempo todo, ele não consegue mais que uma vez na escola, ele não faz... Você tem que avaliar se realmente você conversar com a família e vocês coletivamente, em conjunto, definirem naquele momento que naquele momento não é o melhor momento para ele ser inserido, você vai fazer a sua contra-referência para o conselho e vai explicar as situações. Porque nem sempre a família não quer inserir a criança no serviço de convivência, quando ela é encaminhada, porque a família é negligente. A gente precisa saber ouvir essa família também, a demanda dessa família, né? Mas depende de cada caso, né? Nós já tivemos crianças que tinham dificuldade de locomoção, mas, por exemplo, se eu tenho uma criança que usa fralda, né, o tempo todo eu preciso fazer a troca de fralda. Realmente, dentro do serviço de convivência hoje, a gente não tem nenhuma orientação, nem que a gente possa fazer essas trocas de fralda. Então, tudo tem que ser analisado, né, cada caso é um caso. Pelo menos é assim que a gente age aqui. O que a gente não quer é assim, que nem a gente já fez no início, principalmente na questão do autismo, por desconhecimento mesmo, e a gente continua ainda desconhecendo muita coisa, porque é novo para muita gente, mas, assim, posso falar por experiência própria que a gente fez isso no início, a gente falou, não, isso aqui nós não vamos inserir, vamos deixar aqui um pouquinho aguardando, e depois que a gente começou a perceber que não era bem assim. E, igual eu falei para vocês, se eu não tenho a demanda do autismo, como que eu vou cobrar da Secretaria capacitações para a equipe sobre autismo? Tanto é que a gente vem tendo algumas capacitações sobre isso. É o ideal? Ainda não é, né? Apesar que ideal, nós não temos ideal para quase nada dentro do nosso serviço de convivência, né? Mas é o que a gente tem no momento, né? Então, a partir dessa demanda que veio para o nosso serviço, e para todos os outros serviços de convivência aqui de Cascavel, a gestão começou a perceber, opa, nós temos que buscar, porque daí nós, coordenadores, começamos a levar a demanda da equipe, né? Porque a equipe também está preparada, né? Então, a equipe traz para nós, coordenador, e cabe a gente levar para a gestão. Olha, a equipe está dizendo isso. E outra coisa, eu preciso ter clareza, eu não posso colocar uma criança lá, independente se ela tem alguma situação de deficiência ou não, para que ela esteja ali numa situação que o educador não está preparado e eu possa ocasionar uma situação de violação de direito da criança, né? Porque nós também, muitas vezes, acabamos violando o direito da criança, porque se eu não sei minimamente como lidar, como manejar com aquela criança, e eu deixo ela ali somente, deixa ela aí, é público, deixa ela aí, né? Eu também estou violando de uma certa forma. E buscar aí o atendimento da rede, né, gente? Fazer o trabalho em rede, né? São os estudos de casos, você chamar saúde, educação, nunca, nunca, nunca ficar com uma situação dessa sozinha, né? Toda a rede de proteção precisa estar envolvida nesses atendimentos, principalmente quando são questões mais gravosas, mais dificultosas, digamos assim, né? Não sei se consegui te responder.
conseguiu, atualmente nós estamos atendendo uma criança, assim, ela ficava com a avó, né, e o tio bateu forte nessa criança, e ela tem uma síndrome que eu não me recordo o nome da síndrome, mas ela tem problema auditivo, ela tem problema de concentração, né? Então a gente colocou num grupo de 6 a 8 anos. E ela tem, na verdade, ela tem 8 anos. Mas também os orientadores, eles não são qualificados, né? Então, no início, causou um pouco, assim, assustou, porque ele não para, ele não fica sentado, né? E ele não obedece, por exemplo, assim, tem um lugar perigoso que ele não pode estar indo, e ele vai, de repente, é só um orientador para 15 crianças. Então, tem que dar mais atenção para essa criança, porque eu queria entender como a gente acolhe, nós acolhemos essa criança, né? Agora ele está numa fase de adaptação. Faz, acho que 15 dias que ele entrou no serviço de convivência e nós estamos acompanhando. Mas você esclareceu bastante a minha dúvida. Então, isso que você falou, né? Ele tem questão de falta de concentração. Falta de concentração, as crianças praticamente 90% têm, né? Mas ele tem essas outras questões que você me trouxe, né? Ele não para quieto, né? Hoje, nesse passeio que o pessoal saiu para fazer lá, que foi levar as crianças no ecoponto, a hora que voltou a educadora com um menino que a gente tem bastante dificuldade de comportamento com ele, e ela chegou porque ele atravessou uma avenida movimentadíssima lá, que é um perigo, correndo, soltou a mão e saiu correndo, voltou 2, 3 vezes naquela avenida. E a educadora ficou desesperada, né? Porque imagina ser atropelado naquela avenida, né? Então, ela chegou, já foi levar ele para conversar comigo, porque ele estava chorando, por quê? Porque tem questão neste caso, né, de limites, essas questões de comportamento. Ele chorou ali um pouco, esperamos um pouco, das educadoras estavam ocupadas, a minha amiga pedagoga não estava hoje, eu estava sozinha. Falei, olha que você pode chorar, fica calma, aí depois a gente conversa. Ele chorou, ele sentou na minha frente, conversou, bateu um papo, mexeu um som que tinha ali do lado. Falei, você quer ir para o refeitório comer? Quer. E foi para o refeitório comer. Num outro momento, a educadora vai ter que chamar esse menino e refletir com ele. Não falar assim, olha, você não foi comportado, você... Não, você entende os perigos que aconteceu ali, de você se atropelar, entendeu? Levar por esse caminho, né? E eu sei que às vezes o educador está com 15, 20 sozinho. E às vezes naquele momento ele não vai conseguir fazer a intervenção. Mas em algum outro momento ele precisa fazer, ou a técnica, eu não sei quem mais trabalha na tua equipe, mas é sempre através do diálogo, não tem muito o que fazer. Até teve alguns dias atrás que perguntaram assim, a pessoa perguntou assim para mim, para a Gislaine, eu não concordo com a metodologia de vocês. Qual é a metodologia do serviço de convivência? Eu olhei e falei assim, bom, metodologia é o diálogo, é a conversa, porque parece não, né? Isso acontece, que a metodologia do serviço de convivência tem que ser aquela assim, ó, é disciplinado, advertência, fica em casa 4, 5 dias. Bagunçou, fica 4, 5 dias, porque existe 2 diferenças, né, gente? Existe aquelas crianças que têm situações relacionadas a algum problema de saúde, com laudo médico, algum transtorno, com alguma deficiência, e existem milhares de outras que não têm nada referente a isso, que são questões comportamentais, pela questão de vivência, pela questão da negligência, pela questão de vida dessa criança mesmo, né? Então, assim, você vai fazer o quê com essa criança? Você vai deixar ela de castigo todo dia? Todo dia que esse menino que foi na minha sala hoje mesmo, todo dia tem alguma questão relacionada a ele, todo dia. Aí, quando ele falta 2, 3 dias que ele volta para o serviço, ao invés de você ir lá e acolher e falar, fulano, que bom que você está aqui, você olha bem e fala assim, mas já veio para incomodar? Né? Gente, isso é realidade, tá? Isso é realidade. Só veio para incomodar? A criança vai incomodar mesmo. Se fosse eu, ia incomodar mesmo. Bom, se você acha que eu vim para incomodar, então hoje eu vou incomodar 2 vezes mais que eu incomodo os outros dias, né, gente? Então, é tudo uma questão de como a gente lidar. Então, qual é a metodologia do serviço? É a convivência, é o diálogo. Se alguém conhecer outro, me fale que a gente pode tentar, né? Mas não sei se vai dar certo. É isso. Mais alguém? Oi, boa noite. Oi. Primeiro, acho que queria te agradecer muito, assim, agradecer a Andréia também pela oportunidade. E, Adriana, você foi falando, eu fui anotando várias coisas, e eu percebi que aqui no município talvez a gente não faça serviço de convivência.
é um município que é Perceber executado... é o início, né, André? Perceber é o início. Porque a gente tem aqui, eu faço mais assessorias, né, no serviço de convivência. E a nossa rede é 100% de OSCs. Então, por exemplo, temos organizações que não estão em territórios de CRAS. A maioria das organizações não tem grupos nomeados. É executado por oficineiro. E aí, bem nessa perspectiva, eu dou a minha oficina e vou embora, mal sei o nome de uma criança. Eu vou lá para ofertar a minha habilidade como fim e não como meio, ali para o alcance, né, de tudo isso que você trouxe. As crianças que entram, por exemplo, com 6 anos, elas saem com 14, porque precisam ser desligadas, ficam o tempo todo no mesmo grupo. Então, o planejamento, ele é unificado, talvez para todas as faixas etárias. Não há um planejamento executado, por exemplo, de acordo com os objetivos. E aí você foi falando, foi me batendo um desespero aqui. A relação do desligamento também, não porque superou a vulnerabilidade, mas porque mudou de endereço, perdeu o interesse, enfim. E aí, eu queria, assim, muito a sua opinião, porque o que eu tenho feito, pelo menos aqui em Campinas, né? A questão do oficineiro, instrutor de oficinas e tal. Quando a gente contrata, no termo de referência do município, tem a equipe mínima, então tem um coordenador, o técnico de referência e o educador. E o oficineiro, ele é facultativo. Mas a nomenclatura do oficineiro, é isso que eu venho fazendo, assim, muitas reflexões, até conversei com o José Arthur hoje sobre isso. Ele traz essa coisa de oficina mesmo, né? E na sua opinião, assim, você acredita que a gente poderia, para fazer de fato essas assessorias, entendendo o lugar de um oficineiro, para contribuir nos grupos, né, fazer a parte ali artística e cultural, um arte educador? Porque eu não sei se isso na cabeça, por exemplo, da gestão aqui no município faria alguma diferença. Que ele vai, a partir da sua arte, da sua habilidade, fazer uma perspectiva socioeducativa de educação, né? Apoiando ali o educador e participando de todo o planejamento, porque hoje a carga horária dele é limitada à simples oficina da sua habilidade. Então, os grupos é isso que você falou. Aqui é grupo de dança, o grupo da capoeira, o grupo do hip hop, o grupo do balé. E, de certa forma, ele não tem carga horária, por exemplo, para planejar, para participar de reuniões de equipe, porque é o recurso que sobra, dá para pagar um MEI ali 4 horas na semana, por exemplo, né? E isso é uma pergunta. Então, talvez trabalhar como arte educador, não sei a nomenclatura. E a outra é que aqui, obrigatoriamente, de segunda a sexta, tem atendimento para os 6 a 14. Sem considerar tudo isso que você falou. Então, cada território tem a sua especificidade, mas aqui a gestão coloca como uma obrigação. Então, geralmente os educadores não participam nem de capacitação, porque não pode fazer a interrupção de algum dia da semana, por um período que seja, para eles se capacitarem, enfim. Acho que daria mais umas 4 horas aqui de conversa, mas são esses 2 pontos, se você puder, rapidinho. Eu sou muito organizada, estou anotando aqui, vamos ver por onde começa. Assim, essa questão Obrigada. do educador ou do orientador, né? O que acontece? Pelo que eu entendi, vocês também são contratação aí, né? Não é concurso, né? É igual nós aqui. Então, agora é tudo terceirizado. Então, nós temos oficineiros terceirizados e os orientadores com essa nomenclatura terceirizada. Então, no teu caso, que você me perguntou, vai depender muito da descrição do termo de referência do que ele vai poder fazer. O que a gente vem discutindo aqui em Cascavel? Nós, no passado, tínhamos os oficineiros que eles eram fragmentados. Então, eles iam 4 horas lá no meu serviço, a oficina de dança. Digamos, Adriana, você tem direito a 3 oficineiros, escolhe, tem dança, teatro e isso. Daí a gente tá. Então, ele ia uma vez a semana, cara, ele não queria vínculo, mas ele é oficineiro. Daí a gente começou a debater.
Não interessa se ele é oficineiro, ele precisa minimamente conhecer, ter um vínculo, né? E foi, até que já faz uns 3 anos, que a carga horária dos oficineiros passou a ser 8 horas. Então, assim, ele não fica mais de serviço em serviço. E daí se colocou algumas oficinas, algumas mais genéricas e algumas mais pontuais. O hip hop, o futsal. Então, o que acontece? Só que o termo de referência dos oficineiros, a gente percebe, a gente teve uma reunião há pouco tempo, que ele ainda é muito genérico. Porque assim, o oficineiro, hoje, né, falando hoje, o oficineiro, ele não pode executar grupo. Mas o grupeiro, digamos assim, o orientador, ele pode executar a oficina se ele tiver alguma habilidade. Até porque no termo do orientador, meu Deus, é 3 páginas de coisas que ele pode fazer. Que é como se você falou, ele fosse um arte educador. Eu sou orientador do grupo, porém eu tenho uma habilidade em teatro. Então, na segunda eu executo o grupo, conforme a organização nossa interna, é claro, na segunda ele vai executar o grupo, e na terça ele vai executar uma oficina de teatro, por exemplo, o orientador. Já o termo do oficineiro, ele está muito, muito, muito genérico, assim, e a gente vem discutindo, gente, e genérico eu digo assim, realmente, aplicar a oficina. O máximo que tem ali, ele acompanha a oficina não sei na onde, e nas discussões eu venho, amanhã nós temos reunião de equipe amanhã de manhã, os oficineiros vão participar da reunião. No planejamento, os oficineiros participam, tudo hoje eles participam, isso pelo menos a gente conseguiu nesse termo novo dos oficineiros. Mas o que eu percebo? Muitas coisas eu não posso pedir para o oficineiro fazer. Algumas coisas, por exemplo, na hora da alimentação, a gente serve café, almoço, depois à tarde, lanche e janta, né? E é alimentação mesmo. São 90 crianças de manhã e 80 à tarde. Então, eles precisam estar na mesa, orientando. Isso faz parte do processo socioeducativo, principalmente das nossas crianças, que muitas não sabem nem pegar um garfo na mão. Elas comem empurrando a comida com o dedo. Então, assim, estar naquele ambiente faz parte do processo socioeducativo de um serviço de convivência. Mas, se você olhar nas entrelinhas do termo de referência do oficineiro, não pode. Entendeu? E como não pode, se você pede para que ele faça, você precisa cuidar, porque senão você pode levar um processo administrativo ainda. Então, o que a gente vem trabalhando? Eu, há muito tempo, eu sempre trabalhei nessa perspectiva, desde que veio às 8 horas, que o oficineiro, embora ele seja facultativo, se ele está comigo, ele faz parte da equipe. Claro que muita coisa eu não peço, porque eu sei que não está no termo, e eu posso ter uma complicação lá na frente. Mas, nas últimas discussões, a gente já vem dizendo, se for para mim ter um oficineiro, pensa, 8 horas dentro da unidade, que ele não pode acolher a criança quando chega, que ele não pode acompanhar no banheiro, que ele não pode acompanhar numa refeição, que ele não participa de um estudo de casa, que ele não participa de um planejamento, não tem por que eu ter o oficineiro. Porque daí de 8 horas ele vai trabalhar, se você tirar a hora de alimentação, hora de acolhimento, ele vai trabalhar 3 horas por dia, né? Enquanto o orientador está ali, né? Então, dentro da unidade que eu atuo, a gente traz muito eles para estar junto. Inclusive, o planejamento trimestral que a gente faz, todos os oficineiros, eles precisam saber que em maio tem tal assunto. Eles precisam saber o que o educador está trabalhando, independente se ele vai entrar no grupo, metade da carga horária grupo, e depois a oficina, ou se a oficina é no outro, não importa. Ele tem que saber quem que é o João, ele precisa saber que o João veio de uma vulnerabilidade X, ele precisa saber por que aquele fulaninho tem aquele comportamento, né? E se na oficina dele a criança está ali se matando, compete a ele sim fazer a intervenção socioeducativa. Não tem cabimento a criança se matando ali, ele tirar para fora e falar, vai lá falar com o educador. Só que aí depende muito do seu termo de referência, né? Então, você tem que analisar isso também, né? A questão que você perguntou ali também, então, hoje, só finalizando, a nossa carga horária de oficineiro é 8 horas, igual do orientador, tá? Então, todos eles têm 8 horas justamente porque eles participam das mesmas capacitações, todas as capacitações para os educadores, os oficineiros também participam. Toda terça de manhã a gente toda terça de manhã nós temos momentos de reunião pedagógica, planejamento, então amanhã é dia. E isso a gente conquistou há muito tempo, porque se entendia que, uma vez por mês estava bom. Uma vez por mês separando serviço. Gente, não existe isso. Se for analisar, tipo, para um dia na semana, né? Mas a gente conquistou meio período. Então, a gente tenta de tudo naquele meio período, né? Então, os oficineiros participam da reunião, participam do planejamento, eles têm acesso ao planejamento, tudo, eles têm acesso. Eles têm que se sentir pertencente à equipe para que a gente possa cobrar também deles, né? Porque eu entendo que muitas vezes o oficineiro acaba não se sentindo pertencente. Eu chego, aplico e saio. Quero saber se o João naquele dia estava com o olho roxo.
Ele nem olha, né, muitas vezes, dependendo de como você trabalha com o oficineiro. Ah, isso não compete a mim, isso é o orientador que tem que dar conta. Então, depende muito de como você vai trabalhar dentro da unidade, mas o termo de referência faz toda a diferença, porque eu, enquanto coordenadora, eu olho muito, né, o termo de referência, o que eu posso e o que eu não posso pedir. Mas, assim, que nem a gente falou, para a gente manter o contrato dos oficineiros para o próximo ano, a gente vai ter que mudar as atribuições deles. Porque se for para continuar fazendo somente o que está descrito ali, eu não posso falar dos meus, porque eles abraçam mesmo, eles fazem tudo. Mas eu sei que eu posso me comprometer lá na frente. Mas muitas coisas que eu gostaria que eles fizessem, eu acabo não solicitando, né? Justamente porque a gente sabe que foge ali do termo de referência. Então, é ali que vocês têm que descrever, independente se vai mudar a nomenclatura ou não, é ali que você tem que colocar. E mesmo que seja uma carga horária reduzida. Como que ele nunca vai participar de um planejamento, de uma reunião, gente? Né? Aí realmente é aplicar, aí é uma. Aí, se você fosse lá no esporte, fizesse uma oficina realmente de balé, ou se você pagasse um curso, uma academia de fazer dança, né? É diferente, né? As expectativas, os objetivos são diferentes, né? Essa questão que você colocou, eles entram com 6 e saem com 14 anos. Eu não vejo que isso é um problema desde que você realmente consiga acompanhar e entender por que ele está dos 6 aos 14 anos ali. Nosso serviço, por muitos anos, faz 16 anos que eu estou lá, por muitos anos eles entraram com 6 e saíram com 15, e com 15 não queriam sair ainda. Mas você tem que entender que você tem de 6 a 15 dentro de um espaço, porém você vai organizar. Bom, você não vai colocar o de 15 com de 8, com de 10. O planejamento precisa ser diferente. Então, quando eu atendi o adolescente, o planejamento era totalmente diferente. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não vejo esse problema, até porque o nosso público, ele é um público vulnerável, ele é um público de violações de direitos. Então, eu digo assim, não é de um ano para o outro realmente que você vai superar. Às vezes você nunca vai superar. E a gente também não está falando só da questão de superação, né? Foi o que eu falei no início, nós somos um trabalho do quê? De prevenção. Então, se aquela criança, quanto mais tempo aquela criança que eu sei que a situação daquela família é vulnerável, continua daquela mesma situação de pobreza, num local tomado por tráfico de droga, não tem nenhum banheiro, água potável em casa, ela ficou 3 anos, eu falo, ela superou o quê, gente? Né? Então, não vejo que isso é um problema desde que você consiga organizar dentro da unidade. Como que você vai trabalhar os grupos, né? Nem todo educador realmente tem habilidades para trabalhar com adolescente, né? E quando não tem, o adolescente não permanece na unidade, não adianta, o adolescente tem que fazer coisas muito diferentes com eles, né? Então, assim, não vejo que isso é um problema. Pelo contrário, quem dirá se eu pudesse atender de 6 a 14 todos os dias da semana. Hoje eu já não atendo mais assim, eu atendo 3 vezes na semana e uma eu atendo primeira infância, que a gente tem 6 grupos de primeira infância, que também é aí um gargalo, a gente está começando agora, e também é um atendimento bem difícil, né? Mas, assim, já atendi por muitos anos, de 6 a 15, todos os dias da semana também. E a gente já vai voltar a atender, provavelmente, amanhã a gente tem essa reunião, a gente vai voltar a atender mais um dia da semana, a partir de agosto. Acho que não tem ninguém da equipe aqui, acho que só a Gislaine, por enquanto. Justamente porque a gente verificou essa necessidade. As crianças do período da tarde são extremamente mais vulneráveis que do período da manhã. E elas estavam indo 3 vezes por semana. Então, a partir de agosto, elas vão começar a ir 4 vezes por semana na unidade. Então, não vejo que isso é o problema. Foi isso, termo referência. Capacitação, né? Capacitação, todos precisam se capacitar, desde lá do administrativo até o porteiro, todo mundo. Eu digo assim, todo mundo está dentro do serviço de convivência, faz, de uma certa forma, em algum momento, serviço de convivência, né? Então, é claro que algumas capacitações são mais específicas para a equipe pedagógica, né? Mas, assim, a capacitação é extremamente importante. E por isso que é importante você ter minimamente, gente, período dentro da unidade para planejar e para estudar. E a gente tem que bater o pé para a gestão. Precisamos de dia, de hora de planejamento. Claro, né? Aí você. Eu digo assim, tudo que eu faço, eu provo, ó, tal dia a gente fez isso, janeiro, a gente faz as atividades de colônia de férias. A gente puxa tudo para tarde. O que eu faço? De manhã eu pego, em dezembro a gente já faz, né? E manda, ó, em janeiro nós vamos atender somente no período da tarde, todas as crianças, e de manhã, na segunda, nós vamos fazer capacitação sobre isso, eu articulo com alguém que vem falar sobre, na terça nós vamos ler o caderno de orientações, né? Então eu coloco dia a dia para provar que nos dias que não teve atendimento, nós estávamos em capacitação e justifico da necessidade, né? Se a gente não começar a fazer isso, a gente só faz, gente. Só faz, e não tem resultado, na verdade, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. É isso. Mais alguém?
Mais alguém? Mas ninguém tem nada, né, Andréia? Ixi, não tô ouvindo. Ouviu agora? Ai. Eu penso que foram sanadas as dúvidas de início, né? Porque agora a gente fica assimilando tudo que ouviu, passa a noite, né? Aí amanhã a gente começa com as dúvidas. Mas, então, né, vamos encerrar aí, né? Nós estamos caminhando para as 22 horas, eu penso que foi, assim, uma noite bem produtiva. Adoro ouvir a Adriana. Foi assim, até os slides, né, numa sequência, assim, que a gente vai entendendo o passo a passo, né, foi bem esclarecedor, é bom sempre estar retomando, né, não esgota isso, né, Adriana, a gente sempre tem dúvidas, né, não esgota o que é serviço de convivência, objetivo de serviço de convivência, eixos, né, então foi fundamental toda a sua introdução, eu creio que aí a equipe nossa aqui do nosso grupo, a gente aprendeu bastante hoje, e quero te agradecer aí, né, pela parceria de mais uma noite, Adriana, né? Espero que tenhamos mais. Ah, sim. Eu que agradeço, né? A gente sempre aprende, né? E eu fico muito angustiada quando eu preciso fazer alguma mudança na unidade, né? Porque a gente depende da gestão, né? Mas, assim, eu posso dizer que a nossa gestão aqui, ela é bem comprometida, ela está sempre junto com a gente, e muitas vezes a gente tem uma ideia, a gente vai lá e a gente mostra, a gente argumenta, então, assim, a gente tem um respaldo, e isso é muito importante também, né, quando a gente tem uma gestão que nos ouve, que nos respalda, né, e quando não está muito, né, favorável, a gente vai lá e mostra para A mais B, né, que nem a gente já fez, a gente já diminuiu o dia de atendimento, já voltamos, já alteramos, porque o serviço de convivência é isso, né, ele não pode ser algo inflexível, né, a gente não pode deixar ele engessado, né, por isso que eu gosto tanto do serviço de convivência, né, cada dia é um novo dia, eu digo, então a gente monta algo e vê que não deu certo, eu falo para a equipe, a gente vai começar tal coisa, o que vocês acham? Não vai dar certo. Não, vamos fazer, se não der certo, a gente desfaz, eu faço. Né? Mas a gente sempre consegue fazer essas alterações com mais facilidade, por exemplo, quando eu trabalhava na educação, por exemplo, né? Então, acho que por isso que eu gosto tanto, assim, do serviço de convivência, né? Essa possibilidade da gente fazer e desfazer e de ouvir aquilo que o usuário traz para a gente e de conseguir colocar, muitas vezes, em prática algo que talvez em outro espaço do atendimento de trabalho eu não conseguiria, né? Mas eu sou suspeita que eu amo de paixão serviço de convivência. Nunca trabalhei com idoso, nem com adultos, né? Sempre com criança, né? E adolescente, agora na primeira infância, né? Bacana, obrigada, viu, pela sua contribuição. Obrigada a todos os colegas, né, que estão aqui conosco nesta noite de segunda-feira. Voltem mais vezes, sempre são bem-vindos, né? E nós podemos fazer uma foto, abrir as câmeras, fazer uma foto para registrar esse momento aí de aprendizagem, né? Pamela, Letícia, Gislaine, Francineuma, Maria, cadê a Maria? Vamos abrir as câmeras, pessoal, só para a gente fazer a foto. E aí nós estamos dispensadas. Gente, a Gislaine não é a minha pedagoga, é outra. Gente, é o meu nome, Gislaine Ferreira. Meu Deus do céu, eu mandei para a Gislaine no meu WhatsApp. Gislaine, por que você não está abrindo a câmera? Meu Deus do céu. É outra Gislaine. É o mesmo nome, gente. Alguém faz a foto, faz o print e posta lá no grupo, gente, por gentileza? Quem faz? Eu não sei fazer isso, não. Eu tenho dificuldade para fazer, sai feio, não consigo. A Pamela colocou a gatinha dela ali. Como é que tá, bebê? Nem é mais bebê, né, Pamela? A Pamela acompanha a gente desde o início. Cresceu, viu? Já cresceu e muito. 2 anos já, né, Pamela? 2 anos. Olha só. Dá para fazer a primeira infância, te convence, né? Dá tchau. Tchau. Então, tá certo. Alguém já fez, né? Aqui, ó, a Nádia, ela trabalha comigo, tá de férias, olha ali, achei uma ali. Então, obrigada. Tchau, gente, boa noite. Tchau, bom descanso para vocês. Até a próxima segunda-feira. Obrigadão novamente, Adriana. Obrigada a você, tchau, tchau. Tchau.